hoje a gente entrou rigorosamente no horário. Pela primeira vez. Eu detesto me atrasar. Eu também. Detesto me atrasar. Nossa Senhora. Porque no passado, eu era uma pessoa que se atrasava muito e não estava nem aí. E é muito ruim quando você amadurece e começa a se enxergar de uma forma onde você percebe que as pessoas te enxergavam e você não se enxergava. E quando você cai essa ficha, é péssimo, viu? Sim. É péssimo, gente. Bora trabalhar, Marcelinho? Tem que trabalhar, né? Você Então, vai falar lá. do nosso patrocinador? Vamos falar, lógico, da Alpes Investimentos, que é a maior consultora, doutora, que com certeza a doutora tem dinheiro guardado, porque ela tem cara de quem tem dinheiro guardado. E não é pouco, viu, amiguinho? A gente que é comerciante tem o tino comercial. Então tem um cliente que chega aqui e fala, Marcelo, eu vou comprar seu carro e vou te pagar daqui 15 dias. Eu olho pra ele e falo, não. Não vai. Não, e tem cliente que fala, Marcelo, eu vou te pagar daqui 30 dias. Eu falo, vai. Então a gente tem esse feeling, por isso o nome do podcast, não é à toa. Da onde vem esse O feeling, comerciante precisa ter feeling para ele ter, não só o comerciante, né? Não, um empreendedor em geral, um advogado, um médico, Todos. mas o feeling, ele faz parte da natureza de qualquer pessoa que se propõe a montar algo e arrisca o próprio capital. Então, se você não tiver feeling, ele vai se machucar. Então, pelo meu feeling, a doutora tem dinheiro guardado, eu tenho certeza absoluta. Então, o pessoal da Alpes Investimento já tem aqui um cliente potencial para vocês dar uma consultoria financeira, porque a doutora com certeza é muito ocupada, não pode cuidar dessas pequenas coisas. Então, a gente vai disponibilizar aqui um profissional que vai te ligar lá e te dar consultoria financeira. Ajuda nós, vai, pelo amor de Deus. A Alpes Investimentos, que é um grande parceiro nosso, que é uma consultoria que é ligada à XP, né? Que é um banco de investimento, além de ser um banco como outros bancos, mas ela tem essa veia de investimento que vai te ajudar, primeiro, a atualizar seu capital e proporcionar forma de ele trabalhar para você. É o famoso ganhar dinheiro dormindo. Exato. Esse é o ponto. Boa. Então a gente aconselha bastante aqui a Alpes, é o nosso parceiro. Terça-feira, pode esperar, teremos aqui um representante da Alpes dando as dicas da semana de investimento, de tudo que está acontecendo aí que não falta nesse novo governo é notícia, né? É arcabouço fiscal, é não sei o quê, o ministro da Fazenda é sensacional, né? A gente Terça que vem às 19 ele volta, ele né? é maravilhoso. Temos a Dilma também falando nos BRICS, Dilma que coisa gostosa, a né? Dilma voltou. O chinês mandou o Covid e nós mandamos a Dilma pra ele, tá? Tem troco aqui, nós não vamos deixar barato. Mandamos a Dilmão lá. Eu acho que eles vão sair perdendo. E ela, ó, eu também aplaudiu aqui, ó. Então, o chinês se estrambicou, velho. Mas estamos aqui. Agora nós pegamos aqui o vírus do ricovírus. Que a doutora tem cara de rico. É verdade. É verdade. Doutora Denise Carvalho, vamos falar aqui de empreendedorismo na medicina e tudo que você precisa saber sobre os assuntos que a medicina faz. Não, ela domina muitos assuntos. Ponto. Primeiro, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Você é uma doutora que, de olhar, você é extremamente simpática, então tenho certeza que tem fila lá, a agenda está lotada. Por isso que a gente abriu a exceção do feeling na sexta-feira, 3h30 da tarde. Que ele me ligou e falou, meu, tem que ser. Tem que ser. Você não tá entendendo. Eu falei, meu, mas é de terça, cara. A gente tem um padrão. Ele falou, você não tá entendendo. Ela é fora do padrão. Obrigada. Então a gente não pode tratar pessoas iguais de forma diferente. Entendeu? Isso aí, gostei. Bora. É isso mesmo. E a gente tem que se esforçar também, como tudo empreendedor, para dar certo, a gente tem que se esforçar. A gente tem que ter jogo de cintura. Sair da zona de conforto. Total. E eu tô curioso pra caramba pra saber a história de vida dela. Porque eu conheço ela lá nas mídias sociais, por assim dizer, né? Que é conhecimento digital, né? Conheço ela lá nas mídias sociais. Mas, quando você vê, meus queridos, quando você vê uma pessoa brilhando lá no digital, brilhando da forma correta, né? Lá no digital, você pode ter certeza de uma coisa. Essa pessoa tem uma história cabulosa por trás na vida pessoal. Não, e por trás desses 28 anos de vida que ela tem, certeza, porque vai falar que tem mais também, quer enganar o público agora. Não vem não com essa história não. Eu tenho prazer de falar a idade, essas coisas, pra mim não tem nenhum problema com isso. Isso é muito bom. Porque isso é experiência. Total, né? Total. Eu falo, eu sempre, quando a galera quer me zoar aqui, que eu já vou pro meu 51... Não, mas você tem cara de 51. Não, doutor. Mas eu tô com 28 no máximo. Mas eu tô com o corpinho de 50. Então, o que acontece? Eu sempre cito aquele versículo da Bíblia que mostrou muito claramente que os cabelos brancos nada mais são
do que a coroa das pessoas que andaram pelas veredas da sabedoria e da justiça. Gostei. Momento Cortella do Momento Cortella. Não, se fosse Cortella ia ser diferente. Se fosse Cortella ia ser assim. Provérbios. Porque se o Cortella falar, eu soltei um pum, na voz dele, fica inteligente. Não, fica inteligente. Não fica, velho. Aquela entonação. Peraí que tá falando de uma coisa. Bom. Eu vi um Reels, um corte dele, de alguma palestra dele, que foi muito legal. E você falou, me lembrei agora. Falou, a primeira coisa que faço quando chego numa faculdade é. Vou palestrar, eu pergunto, quem aqui já leu algum livro de Sócrates? Sempre tem um engraçadinho que levanta a mão. Eu falo, muito bem, parabéns. E continuo falando e tudo mais. Quando termina a aula, eu chamo o engraçadinho e falo, vem cá. Por que você levantou a mão? Não, porque eu li um livro de Sócrates, mas Sócrates nunca escreveu um livro. Todas as histórias de Sócrates foram escritas por Platão. Então, assim, você não pode ter lido um livro de Sócrates. Então, na próxima, fica quietinho. Eu chorei de rir com ele. O malandro, velho, pegou o cara, fez o cara levantar a mão, aí todo mundo achou que o cara era o pica da aula. Nossa, o cara inteligente da Quando acabou, ele falou, vem cá, bonitão. Você não leu, né? Senta aqui. Essa vai passar, mas cuidado, hein? Doutora Denise, é de Carvalho? É de Carvalho, né? Doutora Denise de Carvalho. A senhora é nascida onde? Salvador, Bahia. Eu nem imaginava isso. Olha só, ninguém imagina, Oxi, né? Tem uma baianinha aqui. Não, eu nem imaginava isso. É verdade, porque eu não tenho sotaque mais, né? Não. E porque talvez... Nem aparência? O meu estilo não é um estilo muito assim, né? Não tá alegre. Não tá com nenhum abadá. Mas eu vim para o estado de São Paulo com 5 para 6 anos. Então já mudou. Mas meus pais são nordestinos, né? Meu pai é do sertão da Bahia. São vivos? São. Meu pai vai fazer 82 anos. Ele é de uma cidade chamada Jeremoabo, que hoje tem 30 e poucos mil habitantes. Então, né, imagina antigamente, né? Do sertão da Bahia. E a minha mãe é sergipana de Aracaju. Dona Adna. Minha mãe tem 70. Também. Viva também. Isso. Minha mãe então tem juntos 70. ainda? Então. Quantos anos de casado? 52. O nosso tem 52 também. Quantos anos você tem? Não lembro agora. Faz as contas. Opa! Eu não lembro agora, que faz muito tempo que eu nasci. Faz essas contas. Mãe, precisamos conversar. Então, meus pais fizeram 52 também, de casados agora. Muito legal. E sobreviver à pandemia juntos. Sobreviver à pandemia juntos. Porque muito casamento ruiu na pandemia. Isso é muito bonito, né? Parabéns, viu? Parabéns pros seus pais. Como é que eles chamam mesmo? É Carvalho, que é Antônio Fernando o nome dele, mas ninguém conhece ele como Antônio. É por Carvalho. É por Carvalho. E ela chama Adna. Adna. É como se fosse Edna, mas troca o E pelo A. Mas o Nordeste tem muito nome autoral. Tem, É o caso dela? Na verdade, parece que ela... é bíblico o nome dela. A minha avó, minha bisavó, que existe uma religião, aí a minha bisavó, que foi quem criou a minha mãe, era adventista, e ela comentou que era bíblico. Né? Então, minha mãe chama Adna. Pode ser que seja. Pode ser. Não, eu perguntei porque o Nordeste tem muito nome autoral. Sim, tem. Mas é engraçado que nós somos 3 irmãs. Eu sou a do meio. Então, é Patrícia, Denise e Fernanda. São 3 nomes bem comuns. E os 3 são bíblicos, né? É bíblico? Tem a variante. Tem a variante. Então, foi uma repetição aí. E olha só, você veio sozinha ou a família veio? Viemos juntos. Meu pai trabalhava na companhia Hering. Meu pai é viajante. A vida inteira trabalhou como vendedor de carro. Ele foi vendedor da São Paulo Alpargatas, Pilhas Rayovac. Que legal. Meu pai vendeu Barça. Meu pai é um vendedor de mão cheia. E tinha 4 mulheres em casa. É isso, não é? Exato. Não tem irmão, certo? Não, só então eram meninas. 4 mulheres em casa. Para sustentar. Tem mais uma irmã, é isso? 2. Não, 2? são em 3 e Só mais a esposa. meio. Eram 4 mulheres em casa, então o homem tinha que ralar. Tinha. Até hoje, você acredita? Essa história trabalha até de hoje. ter 4 mulheres em casa, as 4 de TPM, como é? Nossa, uma loucura, né?
Vocês não queriam matar uma outra, não? Total. O ideal é que fossem todas na mesma semana, né? Pelo menos pra ele ter uma paz, não o resto, né? Mas sabe que existe, né, uma tendência a isso acontecer, né? Até hormonal, de acontecerem as ovulações e as menstruações mais ou menos na mesma época. É mesmo? Existe. Que legal. Que doideira. Existe uma tendência, assim, isso acontecer. A natureza, né? Natureza. Natureza é maravilhoso. perfeita, né? Para manter, para que a paz prevaleça. Exato. Entendeu? Perfeito. Para manter. Todo mundo junto. Isso é darwinismo puro. Isso daí é para manter a espécie evoluindo, Exato. entendeu? Sobrevivendo, tá ligado? Elas vão se matar. Vamos fazer isso. Se tiver junto, nós deixa tudo bem. Denise, Aí meu pai veio transferido na época, pela companhia Hering, que ele era gerente, nessa época ele já era que você gerente. fala é malharia. Isso, é. roupa. Legal. E aí trouxe a família. Aí ele veio, a princípio a gente ia morar aqui em São Paulo, e aí ele ficou alguns meses aqui, não conseguiu se adaptar muito bem, achou melhor ir para Campinas, a empresa topou. Meu pai é muito bom no que ele faz. Minha mãe costuma dizer que ele vende até peixe para pescador. Aí, ó. A outra ali. Bora. Meu pai é muito bom, fala tanto pra que nós. ele vai fazer 82 anos agora em junho e continua trabalhando. Continua, não quer parar de trabalhar de jeito Que nenhum. legal, cara. E super, Não, ninguém conhecer diz esse a idade cara. que ele tem. Nós temos que trazer esse cara aqui. Nossa, ninguém diz a idade. E meu Ele pai... tá em Campinas? Tá. Mas a gente precisa trazer esse cara aqui. Não, ninguém diz a idade que ele tem, você não vai acreditar. A cabeça... Combinado ele vir aqui contar a história dele. Não, vocês 81 não têm anos, ideia. Sabe por quê? Meu avô foi prefeito lá da cidade e o meu avô conheceu pessoalmente Lampião. Nossa, que loucura. Exatamente. Inclusive, foi um dos capangas do meu avô que parece que deu cabo de Lampião. É mesmo? Então, meu pai tem muita história. Que loucura. Eu preciso conhecer esse pai. Meu pai tem muita história, que ele conheceu o Zé Sereno, que era um dos rapazes envolvidos aí no processo. Que tá até no e tal. conto, né? Zé Sereno tá no conto. Exato, né? meu pai conhecia Zé Sereno. Então, assim, Nossa, meu pai tem história, dá pra ouvir assim. Era do Cangaço, né? Ali é a Ali, Caatinga. sim, exatamente. É exatamente a Caatinga, exatamente. essa cidade, né? E se a gente vai até lá, a cidade, ainda existe muito essa força ali, né? A principal cidade a Avenida da Cidade, é o nome do meu avô. Então tem muita história ali desta época, né? Meu pai chegou a vir para São Paulo, novinho, que ele era o filho mais novo do meu avô, para meu avô dar uma entrevista numa revista chamada Cruzeiro. Na época, meu avô foi a capa da revista. Que legal. Porque, né, meu avô estava envolvido aí no final do rei, né? Do Cangaço, E o teu né? avô tinha que negócio lá? Ele era prefeito e coronel. Coroné. Coronel. época Exato, do fazendeiro. coronelismo. Fazendeiro. E a Coronel. Maria Bonita? Era bonita mesmo? Esse detalhe eu não Nunca sei. perguntou? Nós vamos perguntar pro pai dela. Uma curiosidade. E a Talvez Maria meu era pai bonita? saiba. O pai dela sabe, mas ninguém foi besta de perguntar, mas nós vamos perguntar, né? Nem que seja no bastidor. Ih, meu pai é bom de papo, hein? E aí você chegou aqui com 6, 7 anos de idade. Isso, Eu cheguei com essa idade e já começou a minha história aí com saúde. Porque eu fiquei doente logo depois, quando a gente chegou, eu tive uma coisa que chama febre reumática, que, assim, todo mundo conhece, muita gente já passou por isso, né? É relativamente comum, né? E é uma infecção que eu peguei na garganta por uma bactéria do gênero Streptococcus, e a gente fez uma reação cruzada com o tecido do meu coração, que todo mundo fala hoje da miocardite. Eu tive uma miocardite reumática nessa fase aí de 6, 7 anos. Você acha que é relacionado ao tempo, à temperatura? Sim. Minha mãe diz que acha que foi, Certeza, porque né? logo depois que a gente chegou, eu comecei a ter infecções de garganta, de Certeza. repetição. Tenho amigos que vêm visitar a loja aqui, que vêm do norte ou nordeste. Sei lá, nem tá esse tempo aqui, né? Mas um pouquinho mais quente que isso, cara, meu. Que frio. Você tá louco? Falando frio, os caras, frio de tremer. E a gente é de camiseta, de bermuda. Adaptação, Então né? isso faz uma diferença. Naquela época faria mais. Sim, ainda. e tinha meses que a gente morava em Campinas, quando eu comecei a ficar doente. E aí eu cheguei a ficar internada num hospital, tudo. Foi bem grave, porque eu tive uma das formas... Porque a doença reumática, ela pode afetar tecido cardíaco, tecido articular, rins, pele. Eu tive todas. Então, assim, todos ao mesmo tempo, né? Doutora, isso é muito parecido com alguns relatos do Covid que estão dizendo? Sim, com alguns efeitos, por exemplo, da miocardite, né? Pela proteína spike.
Que pode acontecer, pode afetar rim também, né? Mas a minha reação foi uma reação imunológica, porque, em parte, a resposta à Covid é justamente essa tempestade de citoquinas. É um sistema imunológico muito ativo, muito desmedido, que acaba afetando todo o corpo, né? Então, eu, em vez de me defender, eu passo da medida. Começa a atacar, né? Exato. Isso a doença autoimune, que verdade. é uma doença reumática, é uma doença autoimune, não deixa de ser uma doença imunológica por falta de sintonia imunológica, né? Eu afeto tecidos que não eram para serem afetados, porque afinal eu ataco a mim mesmo. Então, se você tiver com a imunidade muito alta, também não é bom. Então, se ela estiver bem sintonizada, tudo bem. Por que afetava mais idosos? Porque o idoso ele tem um estado inflamatório de base já. Por uma série de razões. Eu escrevi um livro que chama Imunidade, Intestinos e Covid-19, que eu explico bastante essa forma de hiperatividade imunológica, porque o idoso ele é conhecido por queda de todas as reações corporais, né? Então a gente tem queda hormonal, queda de troca de tecido, por isso que a gente envelhece, a gente enruga, né? O cabelo fica branco, né? Uma série de coisas, a gente falando, você falou da coroa aí. Sim, no sabedoria. No meu caso é sabedoria, só. Isso. E do idoso também, né? A medicina diz outra coisa. Mas o que a gente vê que no caso do idoso, uma das únicas coisas que está aumentada é a resposta inflamatória. Então, tudo vai diminuindo, mas a inflamação vai subindo. Entendi. Né? No caso, eu tinha 6 anos de idade, então a criança ela tem um sistema imunológico bem ativo. E aí, o que aconteceu? Eu acabei produzindo anticorpos contra mim mesmo. E nessa época, né, meus pais têm uma origem super simples, né? Meu pai nem estava na cidade na época e tudo, estava viajando. E aí eu fiquei internada, foi grave, né? Acaba que não tinha celular, né? Foi com 5 anos. Não, para chegar e ligar para o meu pai, volta, né? E para encontrar meu pai, para conseguir avisar o que estava acontecendo. Minha mãe nem dirigia. Né? Eu tinha 5 para 6 anos, eu tinha uma irmã que não tinha 1 ano de idade, que é a minha irmã mais nova. Isso em Foi em 1980. Foi em 1980. Suas irmãs são mais... 81. Era tudo muito precário. As irmãs mais novas, mais velhas? Eu sou do meio. Você é do meio. Então eu tinha uma irmã mais nova. Eu sei o que você sofreu. Eu sou do meio também. Eu imagino. Imagina. E aí você se curou em quanto tempo? Com que idade? Então, eu lembro que eu saí do hospital, teve um processo de restabelecimento, né, e tal. E naquela época eu comecei a me interessar pela questão da saúde, e eu conto isso no meu livro, porque no meu primeiro livro, porque os meus pais ficaram muito agradecidos aos médicos que cuidaram de mim, que foi o Dr. Alexander Brown e a doutora Maria Helena, que era pediatra e cardiologista. E eu achei demais aquilo. Eu percebi como os meus pais tinham eles dois como heróis. E eu falei, nossa, eu quero fazer isso daí. Eu já era muito estudiosa, assim, sempre fui muito focada. Então, dali em diante, todo mundo falava, o que você vai ser quando crescer? Médica, 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 médica. Sempre foi isso, porque eu falava, eu queria ser isso, eu quero fazer aquilo que eles fizeram, né? Poxa, demais, né? Percebi o jeito que meus pais ficaram com relação a eles, né? Uhum. E, para mim, meus pais eram os meus heróis, né? Os heróis dos meus pais. Porra! Pô! Aí eu falei, vou ser médica, né? E aí eu entrei na faculdade, lá em Campinas, né? Eu fiz faculdade em Campinas mesmo. Eu tinha 17 anos, super novinha, né? Não sabia muito da vida e tudo, mas foi muito bom. Só que eu meio que... Aquele meu desejo de cuidar da saúde das pessoas, a medicina, ela se afasta muito disso, né? A gente vai para a doença, a gente vai para o remédio. Infelizmente, eu costumo dizer isso nas minhas redes sociais, existem muitos interesses que regem a saúde que não são o benefício do paciente. Então, por um tempo, eu fiquei bem desanimada com a medicina, né? Eu estou agora com 24 anos de formada. Eu me formei em 98, vou fazer 25 anos de formada em dezembro. Grande parte desse tempo eu passei bem desanimada, assim, sabe? Meio... Não vi a concretização do meu propósito, né? Que era realmente modificar a vida do outro, né? Eu me sentia enxugando gelo, assim, né? Uma coisa
Transformando as pessoas em reféns, né? De remédios, né? Não modificava realmente o desfecho em saúde, né? Eu medicava aquilo que já não tinha muita forma de como andar para trás, né? Eu era já a ponta da linha, né? Eu fiz cirurgia geral, a minha primeira especialidade, né? Na verdade, eu me formei em 1998. Aí eu fui para a Espanha, na época eu me casei, fui para a Espanha, meu ex-marido é médico também. E lá eu fiz gastroclínica o primeiro ano, como estagiária, né, acompanhando o hospital da Universidade de Barcelona, chama Hospital Clinique. Aí, quando eu voltei para o Brasil em 99, é que eu fui fazer cirurgia. Aí eu fiz 2 anos de cirurgia, e depois lá em Santos, porque meu ex-marido é de lá. E aí eu vim para São Paulo e fiz 2 anos de endoscopia digestiva aqui na USP, no Hospital das Clínicas. Aí eu fiz endoscopia digestiva alta e endoscopia digestiva baixa. E colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que é um exame que chama CPRE. Mas acabei nem exercendo, eu só fiz a especialização. A endoscopia eu trabalhei muitos anos. E fui levando a vida, assim, aquela medicina que não é voltada para a saúde. Os advogados que, às vezes, a gente conversa de bastidor, eles têm um relato paralelo, um relato semelhante, que é a desilusão com a justiça. Nossa, imagino. Ainda mais agora, né? Atualmente, né? Desilusão com a justiça. Porque você vai achando que vai ser um instrumento de justiça. E você vê que a justiça acaba não se concretizando. E eu tinha essa sensação, assim, que o que eu estava fazendo não fazia muito sentido, sabe? E aí eu prestei um concurso, eu fui perita da Previdência, 12 anos. Aí eu prestei o concurso, passei, eu tive a minha primeira filha em 2005. Aí eu entrei na perícia no mesmo ano. E aí meio que larguei a medicina, fiquei só na perícia. Cresci um pouco dentro da instituição, inclusive. Trabalhei até 2017, quando eu pedi a exoneração. E é interessante que você pode falar, tá, e quando foi que mudou, né? Porque hoje eu sou tão apaixonada. Qual foi o clique? É um filho só ou são 2? Duas. Eu tive uma em 2005 e outra em 2008. E me separei em 2011. São adolescentes agora. Uma vai fazer 18 em setembro e a outra faz 15 em outubro. Moram comigo, tudo, né? Que delícia. E aí eu me divorciei em 2011. Né? E aí você fala, quando foi, né? E eu sempre acho, aquilo que a gente conversou no bastidor, eu falei daquela sua virada, porque eu me identifico aí também, né? Eu fiquei doente em 2011, eu tive assim uma estafa, né? Um burnout, que se refletiu numa série de coisas físicas mesmo, né? Todo divórcio é difícil, né? Todo divórcio é dolorido, então não vou dizer que o meu foi mais do que os outros, porque ter uma filha de 1 ano para 2 e outra de 5, né? Naquele momento, né? Sem família perto, porque minha família morava em Campinas, eu morava em Santos nessa época. Foi muito difícil para mim, né? Me organizar e é muito dolorido. E ali eu acredito que eu meio que toquei no fundo do poço, em vários aspectos, em vários, emocionais, financeiros. Foi ali que eu quebrei financeiramente falando, né? Então meu nome foi para o Serasa. Chegava a conta e falava, bem, vou escolher qual que eu vou pagar esse mês, porque eu era perita nessa época, mas eu só tinha aquela fonte de renda, e eu tinha um padrão mais alto. Quando eu separei, me demorou para cair minha ficha, que eu ia ter que me adequar. Né? Eu tinha 2 funcionárias dentro de casa, eu morava num apartamento bom, e aí eu fiquei com pena delas, não vou dispensar e tal. E até que chegou uma hora que eu não podia ter ninguém, e mesmo assim eu ainda estava devendo dinheiro. Então foi muito difícil. O que você está falando é um insight muito bom para quem é empreendedor. A pior decisão para o empreendedor é demorar para tomar uma decisão. Se tivesse a experiência que você tem hoje, é evidente, né? Só tem quem já viveu. Você teria tomado a decisão mais dura. Sim. Mas teria refletido menos, né? Então, demorar para tomar uma decisão. E foi. Paga-se um preço caro. Eu demorei anos para me recuperar. Sim. Eu me demorei antes. Mas, olha, e assim, eu não é para adorar pílula que não. Inclusive, eu acho que você também deve pensar como eu. Em tudo dai graças. Sim, sempre. Porque eu me transformei em quem eu sou hoje por conta disso.
Então, em nenhum momento eu me arrependo do que aconteceu. Eu falo, não, isso foi um aprendizado enorme. O que a vida ensina pra gente, coisas que eu fiz que eu jamais faria novamente, pessoas com quem eu me relacionei que eu jamais me relacionaria, em todos os aspectos, não apenas amorosos, pessoais, de colegas de trabalho, coisas assim, pessoas com quem eu me associei em vários aspectos da vida, que eu jamais faria isso hoje. Eu fui muito ingênua em alguns aspectos, assim. Então, eu acho que isso foi muito bom para mim. Porque eu acabei dando a volta por cima e eu finalmente descobri do que eu era capaz. Porque eu consegui ultrapassar aquilo e ficar muito melhor do que eu era antes. Você viu como é que é, né? Sim. Olha o que é Deus, né? Ah, sim, para então, mim... Agora então, que a gente por isso tá que não dá para reclamar, né? Não. Agora que a gente está chegando a 1000 pessoas, doutora. Estamos chegando a 1000 pessoas agora. Obrigado, ao galera. Ao vivo, 3h30 da tarde. Faz uma gentileza. Curte, por gentileza. Manda um aviãozinho. Compartilha, por gentileza, o que você puder. Porque se você fizer isso, o YouTube entende a relevância e entrega mais. Tem coragem? Vai, dá uma curtida agora, vai. E aí, doutora? Curte e encaminha. Curte e encaminha. E aí, doutora? Você ia começar, então, a sua reviravolta. Quando que ela começa? Porque você pediu exoneração. Então, mas a exoneração veio depois. Olha que interessante. Eu estava morando em Santos, minha família é longe e tal. Aí eu falei, eu preciso ter o apoio da minha família perto de mim. Então, eu fiquei separada ainda em Santos 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu pedi transferência do meu cargo, que era público, né? E é cargo público federal, então eu pedi para qualquer lugar do Brasil, né? Então eu pedi minha transferência para a gerência de Campinas. Que é onde estava a sua família. Porque eu falei, ali eu vou ter um apoio maior e com certeza a minha família presente fez toda a diferença na minha vida. Porque minhas filhas tinham, né, o apoio dos avós, das tias, dos primos. E aí a gente voltou para Campinas, eu voltei vários passos na minha vida. Eu vou só para te dar um exemplo, né? Eu tinha 2 funcionárias, morava num apartamento grande, 3 quadras na praia, tinha qualidade de vida. Eu cheguei em Campinas, fui morar num apartamento de 60 metros. Eu lembro que eu entrei com as minhas filhas e feliz da vida. Tá? Eu estava muito feliz ali. Eu cheguei, eu lembro que minha filha, a menorzinha, chegou e falou assim, cadê o resto da casa? Porque ela achou que aquilo ali era tipo assim, o quarto, né? Criança demais. Eu olhei para ela, filha, essa é a casa. Essa é a casa. Né? E, no entanto, que a minha filha mais velha, até hoje, ela fala assim que ela sente... Quando a gente passa na porta, porque hoje a gente mora perto, mas... Graças a Deus, eu estou num lugar muito melhor hoje, né? Já passei por isso, doutor. Meu vizinho cortava cebola, eu chorava na sala. O tipo apartamento assim. era desse tamanho. Tipo assim. E aí, a minha filha fala assim, nossa, eu não gosto nem de passar aí na frente, porque não foi um momento bom da minha vida, minha filha fala. Porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela era muito pequena, né? Para ela, aquilo... Né? Cadê, né? Estou longe do meu pai, estou, né, em outra cidade, cadê os meus amiguinhos? E vim para uma cidade, né, e com uma casa, né, desse tamanho e tal, né? E para mim, eu adoro passar ali na frente. Porque ali, para mim, é o símbolo da onde eu cheguei. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei ali. E fiquei muito aliviada, porque era aquilo que eu queria, estar perto da minha família, de volta para Campinas, onde eu fiz minha faculdade, onde tinha amigos, né? E ali começou a minha reviravolta. Eu ainda trabalhei, eu mudei para lá em 2013, e aí eu me exonerei do cargo em 2017. Então, me demorou aí... O cargo era da prefeitura ou do governo? Não, no governo federal. Eu trabalhava para a Previdência e já estava mais adiantada na carreira, né? Eu tinha mais de 10 anos de carreira e tal. Estava bem lá. Mas, eu estando em Campinas... eu comecei a ter mais tempo para me dedicar ao que eu sempre gostei de fazer, que era estudar. E comecei a estudar, inclusive, quando eu toquei o fundo do poço, que eu falei que eu fiz o burnout, eu estava com efeitos disso ainda quando eu fui para Campinas, porque essa decisão de sair de Santos e ir para Campinas, da forma como foi muito difícil para mim. Então, eu cheguei lá meio esgotada. Sabe quando parece que você ficou nadando muito tempo ali de cachorrinho, assim? E aí, de repente, você se encostou num lugar, eu estava
totalmente esgotada. Totalmente. Se você olhar a Denise de 2013, 2014, de 10 anos atrás, eu me sinto mais nova hoje do que eu estava naquela época. Inflamada, cansada, fadigada, acima do peso, assim, totalmente desestruturada, assim. Ali começou o renascimento da Denise. E aí eu voltei a olhar para aquilo que sempre me motivou quando eu fui fazer medicina. Falei, eu vou estudar. E comecei a estudava pela internet, porque aí eu descobri o que a gente chama hoje de medicina funcional, que na época era uma coisa que era muito presente nos Estados Unidos, e hoje a gente ultrapassou eles já. Sim. Inclusive em número de médicos exercendo e tal. Mas eu costumo dizer que eu acho que eu fui uma das primeiras que começou a exercer isso, porque a gente não tinha influência aqui. E que ano que era isso? Isso foi 2014. Começo de 2014. Próximo, né? Eu tenho rede social desde 2012. Isso, que nem a gente lá. Na Nação Verde também é 2012. Uhum. Só que eu comecei a fazer conteúdo médico por volta de 2014. Tá. Porque aí, o que foi? Facebook. E não, Instagram eu tenho desde 2012. Instagram? Exato. Eu fui uma das primeiras mesmo. Exato. Pioneira, né, cara? Eu fui uma das primeiras. Mas sabe que eu costumo dizer para o pessoal, inclusive eu estava hoje no Arnold, né? Porque eu vou palestrar amanhã e eu gosto de estar lá e tal. Então muita gente vem falar, tirar foto, né? Ah, doutora, a senhora me inspira, desde 2000, não sei quanto que eu te sigo, que eu vejo a tua evolução e tal. Eu costumo dizer assim que a rede social surgiu para mim como uma forma de estudo. Por quê? Eu estudava, eu ouvia podcasts, mas era áudio, né? Só na época, sim, né? Sim. Eu ouvia podcast porque eu trabalhava a 40 quilômetros de casa, eu trabalhava em Americana. Porque quando eu vim de Santos para Campinas, onde eu consegui vaga para trabalhar pelo órgão, né? Pela Previdência, foi em Americana. Eu falei, não, vocês me mandam para qualquer lugar, desde que seja na Gerência Campinas, né? Que a Americana faz parte da Gerência Campinas. E aí eles me colocaram em Americana. Então eu andava 44 quilômetros para ir, 44 para voltar, todo dia. E aí eu ia ouvindo podcasts de pessoas, de americanos, de um nutricionista, chama Mike Mutzel, de um outro que se chama Chris Kresser. Então tiveram várias pessoas que me influenciaram na época. E aí eu ia ouvindo para o trabalho. Eu chegava no trabalho, eu falava, eu estava tão feliz, tão empolgada, tão apaixonada novamente pela profissão, pelo propósito. Eu falei, gente, era isso que eu estava procurando. Isso faz todo sentido, atacar a base das doenças, estudar de novo fisiologia e saber como o corpo funciona na sua normalidade, para que eu, quando for abordar esse paciente, não é mitigar sintomas simplesmente. Às vezes a gente precisa fazer isso, óbvio, mas é tentar resolver a base do processo, que normalmente está baseado na nutrição. Então, quem foram os meus mentores? Os nutricionistas. Então, quando eu vou num evento como hoje, né, no Arnold, e eu falo com muitas nutricionistas, elas falam, ai, doutora, a senhora valoriza nosso trabalho. Eu falo, mas eu sou grata a vocês. Foram vocês que me fizeram abrir os olhos. Porque foi para isso que eu fiz medicina, não foi para o que eu fazia antes, né? E aí eu chegava lá na Previdência, antes de começar a atender, eu fazia um post. Para eu não esquecer aquilo que eu tinha ouvido, né? Eu tinha acabado de ouvir. Então, a rede social começou para mim como um registro. Que legal. Um memória, spare. né? Eu vou guardar ali, porque a hora que eu quiser ler de novo... Eu posso dizer que fiz a mesmíssima coisa. Você fez, olha que legal. Eu usava aquilo como uma agenda, quase. Exatamente. E foi como um diário. Como um diário. Eu uso hoje. Eu mando mensagem para mim mesmo. Para lembrar. Eu escrevo memória. Eu tenho aqui memória. Preciso voltar a fazer isso, viu, doutora? Você me inspirou. Você falando, me inspirou, vou voltar a fazer, viu? Você está falando, doutora, isso é um outro puta insight, né? Que essa geração tem uma oportunidade de ouro. Nossa. Antes da doutora chegar, eu estava conversando com o Ricardo e com o Lucas, que é aqui da parte da técnica. A gente estava falando de alguns assuntos, eu falei, eu tenho uma outra empresa que fica ali perto de Arujá, em Itacoaxetuba. E eu vou todo dia, 60, 70 quilômetros, vou 8h30, 9 da manhã, e volto 2, 3 da tarde para esta empresa aqui. Tá. Então, meu dia a dia é esse. Eu vou escutando o podcast e volto escutando o podcast. E eu gosto muito de vendas, gosto muito de empreendedorismo. E o que isso tem me ajudado, o que isso tem ampliado, quando você pega insights... eu tenho 29 anos de empresa que eu vendo automóvel. Então, a gente já tem uma bagagem. Sim. Mas o que eu ando aprendendo, ultimamente, é uma coisa surreal. A velocidade que a informação boa está chegando,
Né? Porque assim, é num podcast. Você está falando um milhão de coisas aqui. Eu tenho um podcast, mas áudio, né? Olha que legal. E eu tenho por conta disso. Que legal. Porque para mim foi tão significante o podcast. É muito, muito, muito. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Depois de um tempo, um desses colegas, que é o Mike Mutzel, já fez vídeo comigo. Ai, que legal. E eu sou muito grata. E ele lembra que em 2014 eu mandei um e-mail para ele. Naquela época ele nem tinha rede social. Falando de um livro que ele tinha escrito, chamado Belly Fat Effect. E que eu tinha... Foi quando ele nasceu o livro dele, que foi em 2014. E ele disse para mim, nossa, eu fiquei tão honrado que uma pessoa parou para escrever um e-mail elogiando o meu livro, falando que aquilo tinha transformado a visão dela sobre a microbiota, sobre o intestino, porque eu sempre trabalhei com o sistema digestivo, mas eu não tinha essa visão, porque a medicina, inclusive hoje, muitos médicos ainda não têm, essa visão tão ampla do sistema digestivo como o centro da obtenção de nutrientes. Eu tenho visto algumas reportagens, alguns médicos falando, alguns especialistas, exatamente sobre isso. Que estão redescobrindo as funções do intestino no corpo humano. Ou seja, que ele é responsável por milhões de coisas que acontecem e a gente não sabia. E eu comecei a falar isso em 2014. O intestino é o novo cérebro. Eu comecei a falar isso em 2014. Ninguém falava isso. E o Mike Mutzel, ele escreveu esse livro, chamado Belly Fat Effect, em 2014. Qual é a tradução do livro? É o efeito da gordura da barriga. E ele fala muito de micro-organismos ali. Me interessa muito inclusive a minha palestra amanhã no Arnold vai ser obesidade e intestinos. Qual a relação endocrinológica intestinal, que hoje a gente tá super na moda, porque o pessoal tem falado daquelas medicações, são análogas a um hormônio intestinal, que o pessoal tem usado para emagrecer, né? O vulgo Ozempic, né? Nossa. E tal. E ele é um hormônio intestinal, né? E eu vou minha aula amanhã é sobre isso. E é bom ou ruim? Tem os dois lados, como tudo nessa vida. Eu escutei isso. Eu quero saber. Eu escutei de um médico assim, não, tem que usar. Mas tem dois lados, não é simples assim, E é por isso eu vou falar amanhã sobre isso. Correta, não, e tem que ter indicação você pode correta. Dar uma palhinha aqui hoje, tá, se quiser. E tem indicação correta, tem a forma de entrar e de sair disso, né? Não é uma Vamos coisa estragar a palestra do Arnold amanhã. Palhinhas. Que é muito interessante. Se quiser ver mais, vá no Arnold amanhã. Mas tem efeitos colaterais também, né? Então não é simples assim. E aí eu cheguei, mandei um e-mail para ele lá em 2014, né? Falando que o quanto ele tinha aberto a minha mente, né? E quanto eu estava feliz por isso, né? Porque há quanto tempo as coisas precisavam fazer sentido para mim, né? E aí ele ficou super feliz, a gente acabou trocando e-mails e no final ele já fez acho que uns 2 ou 3 vídeos comigo no Instagram. O Instagram dele chama Metabolic Mike e ele é nutricionista. Então, assim, ele foi uma das pessoas muito importantes na minha transição. E por isso que eu tenho um carinho tão grande pelo nutricionista. Que legal. Que, infelizmente, ainda é um profissional pouco valorizado. O Nutri é meio dentista, né? Né? É um... meio de... Só vou obrigado. Lado, eu só vou meio que obrigado. Igual fisioterapeuta. Hora que doer, eu vou. Mesmo porque ele lida com uma coisa que é muito emocional, principalmente aqui no Brasil, que é esse vínculo que a gente tem com o alimento, né? O alimento, ele é memória, o alimento é aconchego, o alimento Os churros não entram nisso, né? Com certeza. E a gente tem isso, né? Eu tô feliz hoje, eu vou comemorar fazendo o quê? Comendo churros. Dogão. Esse é o gatilho do pertencimento, né, galera? O churros me pertence. O gatilho do pertencimento. Eu comprei um carrinho de churros, você acredita? Jura? Não, ele comprou o carrinho de churros pra empresa, interno. Comprei só pra você ver o drama. O nível. Só pra eu ver lá, não vou nem comer, que eu tô numa fase boa, já perdi uns quilos. Aí sim. Tô numa pegada diferente, mas o churros mexe comigo. O churros ele tem níveis, né? O churros tem o nível maconha, cocaína e cracolândia. Ele é cracolândia. Que ele se encontra. Sabe que eu morava em Santos, e Santos tem os carrinhos de churros na frente da escola ainda, tudo, né? É uma cidade que eu amo de paixão. Eu também. Já falei pra minha esposa, eu vou ficar mais velho, 70 anos, nós vamos morar lá em Santos. Que lugar sensacional. Tenho muito carinho por aquela cidade. Foi muito difícil pra mim sair de lá. Tenho muitos amigos lá. E aí, doutora, eu comecei essa história em 2008. Através do doutor Eduardo. Eu comecei a contar isso como não médico, em cima do palco.
assim, num primeiro andar que nem a gente está aqui no Feelingcast, e comecei a falar sobre detox em 2008. Imagina que doido isso. Nossa. 2008 para 2009. Até hoje, quando a gente fala isso é meio problemático, imagina em 2008. 2008, 2009, mais ou menos, a gente... 2009, desculpa, 2009. 2009, cara, a gente falava sobre orgânicos, glúten. Imagina. Glúten. Falava sobre glúten, falava sobre dieta pelo tipo sanguíneo. Olha as loucuras, só loucura. Aí eu peguei o livro do Dr. Eduardo Gomes de Azevedo, li tudo, eu falei, meu Deus, como assim, né? Isso não faz bem pra sua esquizofrenia, né? Porque você sai na rua assim, né? O que eu vou comer? Você tá em 2009. Aí não tinha nada sem glúten. Você aprende a ler rótulo em 2009. Pô, não faz bem pra sua esquizofrenia, porque a hora que você sai por aí, você... Meu Deus. É uma loucura. Você aprende... É um país tão doido. Não é tanto tempo assim, é muito pouco tempo. E quando a gente fala em medicina, isso é muito pouco tempo mesmo. Sim. E esse país de 2009, doutora, não sei se a doutora vai lembrar, acho que vai, é um país que salsicha é carne. É proteína. Né? Salsicha é proteína. Que não eu compro nuggets pro meu filho. Ele acha que tá bonito. Mas eu era dessas, viu? Nuggets é sensacional. Viu, Ricardo? Eu era dessas. E acho que tá bonito. Eu era se for do McDonald's, é sensacional. Miojo era carboidrato. Miojo. Com nuggets ou salsicha, porque era proteína. Não, miojo era refeição. E nós passamos margarina no pão de manhã, porque faz bem pro coração. Menino, só essa que eu não caí, porque minha família é nordestina. E, como eu falei, e lá é manteiga mesmo. Minha mãe nunca se rendeu a margarina. A gente comeu muitos anos margarina. Agora, quem come manteiga, que é o que a gente come hoje, eu como em casa também, como na minha mãe, sabor completamente diferente. Minha mãe sempre falava assim, não, qualquer coisa menos a margarina. Não mexe na minha manteiga. Na minha manteiga. Minha mãe sempre falou isso. E ontem, só para você ter uma ideia, ontem eu ganhei de presente uma manteiga da minha mãe. Eu lá compro a manteiga Presidente. Sensacional. Que é maravilhosa. Assim. Só para lembrar. E aí, em 2009, a gente começava a subir no palco no primeiro andar e dava palestra para nutricionistas e médicos. Imagina. Que doido isso. Eu não sendo médico, não sendo nutricionista, eu falava do meu primeiro produto naquela época, que era a Aloe Potion, e eu tava amando. As pessoas me pagavam e ainda por cima me davam um abraço e falavam obrigado. Eu falei, meu amigo, eu vendia moto, as pessoas morriam. Todo mês você enterra alguém quando você vende moto. Eu cheguei a vender 5.000 motos. E eu vou te falar, que eu trabalhei na Previdência. Imagina, né? Contato com isso. E tinha que levar os caras lá, né? Pra fazer perícia, né? E aí... Eu chegava de maca lá. E aí aquilo te deu aquele gatilho, né? Sim. Que é onde você voltou a reviver aquela paixão pela medicina. Exato. E aí você fez o quê? Foi montar uma clínica? Foi trabalhar numa clínica? Legal, isso assim. No começo, eu só fiz a rede social. E escrevia na rede social e trabalhava ali direitinho como profissional, né? Funcionária pública, cumprindo o meu horário. E eu sempre fui muito, como que eu vou dizer para você, diligente em tudo que eu... Isso é uma característica minha, né? Então, eu era aquela perita que fazia tudo direito, vestia a camisa mesmo do negócio. Você estudou quase 30 anos. Né? Entre a faculdade, especializações. Sim, tudo, É muito estudo. E eu me dedicava... Né? Não para. Não, todos os dias eu estudo. Todos os dias. Isso, né? Graças a Deus, porque eu amo estudar. Então isso é legal, né? Por isso que o médico tem que ser muito valorizado. Porque é muito difícil. É bem difícil. É bem difícil. E muda todo o tempo. Por isso que eu acho que muda tem toda hora. Ganhar bem também. E muda toda hora, né? Lógico. Então, assim, quem parou de estudar, quem parou de frequentar congressos, e todos os tipos de congresso também, né? Porque congresso de nutrição, congresso de outras coisas. E aí o que aconteceu? Fazendo a rede social, que eu comecei a atingir um pouco mais de pessoas, aí me convidaram para fazer uma consultoria sobre suplementos. Uma empresa que era uma importadora de insumos para farmácias magistrais me contratou para falar assim, olha, Denise, a gente está pensando em trazer tal suplemento. Você acha que faz sentido? É bom? Não é? O mecanismo de ação é esse? Eles mandavam material, eu lia, estudava e falava, olha, eu acho que tem indicação, eu acho que tem mercado, eu acho que tem... E aí eu comecei a estudar isso, essa questão de suplementos e tal, e eu me aprofundei bastante. Depois de um tempo, eu comecei a ser palestrante, convidada por eles.
E aí, realmente, começou a crescer, assim, Gerar uma demanda. Sim, gerou uma demanda. Nas redes sociais, as pessoas perguntando, onde é teu consultório? Eu não atendia consultório. Até que chegou em 2016, eu abri o consultório. Que legal. 2016, isso. Lá em Campinas? Lá em Campinas. Eu peguei um período numa clínica, que era por período que eu pagava. Aí eu falei, vou abrir, vamos ver se vai. Se vai, né? E aquilo foi crescendo. Aí eu peguei 2 períodos, aí eu peguei 3 períodos. Só que eu trabalhava das 7 à 1 da tarde em Americana. Todos os dias, né? E aí aquilo começou a ficar muito... E eu ainda viajava para palestrar. Então eu lembro que em 2 ou 3 anos trabalhando para eles, eu fiz 70 viagens. Então era aeroporto, isso finais de semana... então eu trabalhava de manhã em Americana, à tarde no consultório e viajava final de semana. Loucura. E aquilo começou a ficar muito, muito pesado. Muito pesado. Olha o burnout pintando aí. De novo. Gente, Deus é maravilhoso, porque ele avisa. Ele avisa, o gato subiu no telhado. Olha só, você tá exagerando, você está exagerando. E eu estava tão motivada, e isso é uma coisa que é importante a gente falar, porque quando a pessoa gosta muito do que ela faz, quando aquilo existe um propósito, ela não interpreta aquilo como muitas vezes trabalho, é prazer. Então eu não conseguia falar não. Uma pessoa chegasse para mim e disse, ai, Denise, você pode dar uma palestra lá no sertão do Maranhão para você viajar não sei quantas horas? Eu ia. Então eu não conseguia falar não, porque para mim aquilo fazia tanto sentido. Era uma missão. Começou, realmente eu achei o meu propósito, né? E aí, eu acabei largando a Previdência. Em 2017, eu pedi exoneração. Deixa eu fazer um parênteses. A senhora falou uma coisa que a gente falou esses dias, né? Que na cultura japonesa é chamado de Ikigai. Ikigai, exatamente. Eu tenho aqui, descubra o seu propósito na vida, determine o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs, escolha algo que se alinhe com seus pontos fortes, paixões, necessidades do mundo, e isso que vai te dar sentido na vida todo dia que você acorda. Exato. Esse é o verdadeiro Ikigai. Muito legal. Parabéns. Foi o que eu encontrei mesmo. Mas tinha um preço, né? E teve um preço. Eu entrei numa menopausa precoce aos 43, 44, eu tenho 48. E totalmente fora da minha história pessoal, de família e tudo. Minha mãe menopausou com mais de 50. E isso foi custas mesmo de pisar no acelerador e, ao mesmo tempo, como isso faz sentido, a atividade física. Né? Então, eu também mergulhei na atividade física muito forte. Eu cheguei a competir em 2018, powerlifting, fui campeã paulista. Que legal. Então, assim, imagina fazer tudo isso em volta, com 2 filhos. Né? Isso foi em 2018 que eu competi. Né? Eu larguei a Previdência em 2017. Mas eu vinha treinando, eu comecei a treinar com o meu treinador, que é um treinador da Seleção Brasileira, em 2015. Eu estava levando super a sério. Então, assim, era treino, dieta, atividade física, né, do treino, cuidar dos filhos, trabalhar na Previdência, ter consultório, viajar aos finais de semana, dando aula. E essa dieta dá um mau humor? Não. Para mim, quando eu faço dieta, eu quero matar alguém. Quero matar alguém. Não, porque eu vi os benefícios. Nem era uma questão assim de ter forma física mais, era uma questão de saúde mesmo. Para mim aquilo era. Se dá raiva, nossa. Não, quando você enxerga o porquê muda tudo. Não, e o porquê você está fazendo aquilo. E para mim fazia todo sentido, assim, né? Então para mim foi uma mudança muito, muito grande, assim, de paradigma. Aí foi o segundo aviso que eu recebi do pai lá de cima, foi quando eu entrei na menopausa. Porque eu falei, não é possível, eu sou uma pessoa extremamente saudável. Comia totalmente certo, atividade física, não bebe, não fuma, não faz nada errado. Como que eu... Mas eu pisei no acelerador demais. Aí Deus falou, então é justamente por isso. Você não tem condições de ser mãe mais. Não que eu tivesse esse objetivo mais, mas é uma forma de falar assim, olha, você não dá conta nem de você. Como é que você vai dar conta de um outro ser? Foi um segundo aviso, né? Aí foi quando
eu larguei a previdência, e aí eu falei, vou reestruturar minha vida, vou ficar mais com as minhas filhas, vou ter menos estresse, vou ganhar menos num primeiro momento, outro passo para trás, para andar mais para frente. Como eu já sabia da minha capacidade de resiliência, porque aonde eu toquei lá atrás, em 2011, eu já não ia tocar mais de novo. Mas, você viu como o primeiro serviu? Você já tomou a decisão mais rápida. Foi. E contra tudo e contra todos, né? Porque eu tive pressão da família, eu tive pressão até dos colegas de trabalho. Não queria que você largasse por assim dizer, o garantido. Seguro, né? O garantido, férias, era o garantido, terceiro, né? O famoso garantido, que não garante nada. Que médico não tem isso. Não tem, né? Mas sabe que... eu vou compartilhar com vocês isso. Eu tenho uma paciente que é uma fofa, a Mônica. Ela tem um Instagram bem legal, que hoje ela faz coisa de organização domiciliar e tal, chama Mônica Lemon Tips. Lemon Tips, né? Que é dicas de limão, não sei porquê. Mas ela é minha paciente. Ela é minha paciente, e um dia a gente estava conversando sobre isso, ela foi funcionária pública, e ela falava assim, doutora, mas não tem nada a ver com a senhora esse trabalho, por que a senhora não larga? Falei para ela, porque é estável. Eu estou com uma dificuldade de largar isso, porque é estável. Eu tinha passado, pessoa que quebra, né? Não é fácil, eu vou largar o que é estável, né? Tem que ter muita ela coragem. falou assim, mas uma montanha é estável, doutora, só que ela não sai do lugar. Não sai. Aquilo para mim... Todo mundo que sobe tem que descer. Porque lá em cima é frio, é inóspito, chove, faz frio, dá fome. Solidão. Quem sobe uma montanha vai ter que descer. E atrás de outra montanha, atrás de uma montanha sempre tem outra montanha. Tem jeito. Quando ela falou isso pra mim, eu lembro que eu voltei pra casa, eu dormi pensando nisso, acordei pensando nisso. Eu falei, ela tem razão. Será que é nesse lugar que eu quero estar até o final? Perfeito. Eu falei, não é. E eu sou assim, às vezes eu talvez por ser pisciana, eu demoro um pouco às vezes para tomar uma decisão, mas quando eu tomo, ninguém me... Mas assim, não é por ruindade. Não é birra. Não é por determinação. Birra. Não é. É porque assim, aquilo fez sentido dentro de mim, ninguém tira. Determinou. Eu não consigo voltar atrás. Assim, ali dentro eu sabia, só falta saber quando, mas eu já sei que eu vou sair de lá. E realmente saí, né? E aí foi, assim, eu fechei uma porta, se abriram 10 janelas. Certeza. De oportunidades de trabalho, de colocação mesmo. Aí eu fui dar aula na pós do Dr. Laí Ribeiro, que foi também uma pessoa que me abriu muita porta. É um querido, uma pessoa assim que foi muito legal comigo, quase um pai, eu brinco com ele, porque... Olha que engraçado que a doutora está falando, isso aconteceu na minha vida, olha que engraçado. Primeiro apartamento que eu comprei, eu não tinha dinheiro para comprar. Aí eu comecei a procurar apartamento. Comecei a procurar. Você tem que desejar. Algo, o primeiro passo para a conquista é o desejo. Sim. Comecei a procurar. Mas falei, você é louco, você não tem muito dinheiro. Comecei a procurar imobiliário, vi anúncio, não sei o que. Uma hora vai abrir. Porque quem está na rua sempre está sujeito a pegar alguma coisa. Sim. Nem que seja um buraco na via, mas você vai pegar algo. Do nada começou a aparecer um monte de proposta, até que apareceu uma pessoa que tinha um apartamento, que não aguentava pagar, e falou, me dá tanto que eu tinha, e assume a dívida. Se eu tivesse ficado parado, quieto, as portas não se abririam. Então as portas sempre abrem para quem está procurando. Não tem jeito. E outra, a experiência também te faz optar pelo que é bom e pelo que é ruim, né? Sim. Você falou do dar um passo para trás, e é legal isso, eu vou te dizer o porquê. Sabe qual é a maior arma de guerra? Não. Imagina uma guerra, qual é a maior arma de guerra? Estratégia? É uma. Um tanque, né? É um tanque. É um tanque, tá. E você sabia que ele dá ré? Não. Então, se um tanque, quando ele vê um muro intransponível, ele dá ré, contorna e segue, por que você não pode? Exato. Então, dar um passo para trás é estratégia, não é perda. Tem muita gente que acha que é perder. Por exemplo, eu tive 7 concessionárias, eu fechei 6. Em um ano eu tive que fechar todas. Porque as montadoras saíram do Brasil do dia para noite. Sim. Então, dá um passo para trás. Hoje eu agradeço todos os dias que eles saíram do Brasil. A minha empresa nunca teve tão estável, rentável e profissionalizada como tinha 7. Só que, se você não prestar atenção, você vai levar outro aviso. Exato. E aí você vai ter que passar de novo por essa caminhada. Por que eu estou te falando isso? Porque o ano passado eu tive que andar para trás de novo.
Então, nesse meio tempo, óbvio, né, que eu fui morar de aluguel, eu saí daquele apartamento que era meu e fui para um maior, mas de aluguel. Todo mundo falou, mas você vai alugar? Não, eu não tenho como comprar um apartamento maior. Mas eu vou alugar o meu, que era um apartamento pequeno, mas era um apartamento muito bem localizado, um bom apartamento. Com que eu alugava aquele, eu praticamente já pagava aluguel de um outro apartamento maior. Perfeito. E aí eu só tinha que colocar, tipo, R$300 a mais. Perfeito. Aí eu fui para um apartamento maior, tive um pouco mais de conforto. E depois eu comprei o apartamento que eu vivo hoje. Jogou pro universo, você queria olha, algo maior. Vou te contar uma coisa, que eu acho que eu também não contei. Sabe o que é isso aí, doutora? É tirar o telhado de vidro. Tira o telhado de vidro. Você enxerga. Só para registrar aqui, só para não esquecer, eu quero entender, nessa fase que você começa a atender em clínicas que não são suas ainda, que você está dividindo o tempo, né? Sim. Eu quero entender qual era exatamente... né, a especialidade que você começou a oferecer e atrair, isso para quero registrar para a galera, como é que você começou a virar a sua vida, porque aquilo foi um propósito que aqueceu seu coração de novo. Mas aí você começou a atrair um perfil de paciente. Sim. Eu quero saber qual é esse perfil, o que você prometia ali, o que você curava, e quando que foi que você foi para sua clínica e o que você propõe na sua clínica, só para registrar aqui para não esquecer a conversa. Ali eu fazia, era difícil até explicar, né? Porque o que eu fazia, né? Não existe essa especialidade no Brasil. Até hoje não existe, que é a medicina funcional, né? Nos Estados Unidos se chama Functional Medicine, né? E tem um instituto para medicina funcional nos Estados Unidos que está ativo desde 2007. Então, o que eu comecei a fazer foram os preceitos da chamada medicina funcional. Só que a minha especialidade de registro no CRM é cirurgia geral. Tá. Embora as pessoas muitas vezes não saibam, o cirurgião geral, ele não só opera. A cirurgia, ela é a parte prática. Mas o cirurgião geral tem consultório do quê? Por exemplo, as pessoas podem perguntar. O consultório, no geral, o que a gente faz é gastroenterologia clínica. Até para poder indicar uma cirurgia, para fazer um pós-operatório, eu tenho que saber fazer clínica. Né? Então, na prática, no consultório... Precisa preparar o estômago, o intestino, é isso? Isso. Cicatrização e tudo mais. Então, na prática, o que eu fazia era gastroclínica, no consultório. E aí, opera. Todo cirurgião faz isso. Tá. Né? Então, eu não posso me anunciar como gastroenterologista, porque o meu registro de especialidade é cirurgia geral. Tá. Mas, na prática, o que o cirurgião geral faz é isso. No entanto, que o presidente da Federação Brasileira de Gastro, muitos anos, foi cirurgião. Né? Embora seja uma especialidade clínica. Né? Então, é importante as pessoas entenderem essa diferença. Né? Então, eu fui para o consultório focada em intestino já. Agora sim. Que era a base que hoje, dentro da matriz funcional, é a base. É o sistema digestivo. Então, ali eu já praticava isso. Então, a nossa história é exatamente a mesma. Porque minha mãe e as mulheres, e minhas irmãs, eu tenho irmãs gêmeas, né? A boa parte das mulheres, eu até quero que você complemente de uma forma mais concreta, mais objetiva, o que eu estudei e o que eu vi nesses 14 anos de trabalho e 10 anos à frente da Rede Nação Verde, que é as mulheres, num percentual elevadíssimo, com problemas de intestino. Exato, constipação. Com problema para ir no banheiro. Sim. E quando viajam, as mulheres quando viajam, pior aí ainda. Não vai mesmo no banheiro. Não, mas também para a cada 40 minutos para ir no banheiro, né? Fazer xixi. Fazer xixi. Então, loucura. A minha experiência como proprietário de lojas, atendendo mulheres, se confirma precisamente assim. Sim. E o meu suplemento número 1, que é o Aloe Potion, ele é para o intestino, é para desintoxicar. A gente sabe que a aloe vera, ela tem uma ação detoxificante, isso, mas ela tem uma ação de proteção das mucosas digestivas também, né? A formação do muco intestinal. Então, ela realmente é uma proteção. Perfeito. Né? Diferente da gente usar um inibidor de bomba de prótons para proteger. Ele não protege, né? Ele inibe a produção de ácido. Pra galera que não entendeu, é os prazóis. Os prazóis, exato. Os omeprazóis da vida, que são perigosíssimos, né? Perigosíssimos. Porque o que eles fazem é inibir a digestão, né? Ao tirar o ácido, né? A aloe vera é uma das estratégias que a gente usa para recomposição de muco, que é um muco que protege mesmo, né? Que muita gente tem diminuído. Agora, a virada da sua vida é tanto
tanto no mesmo início de década, como é exatamente a mesma história. É a mesma história. Só que eu muito doido, né? No ramo de moto, né? Pois muito doido, né? Mas você já, pelo menos dentro da medicina, mas se encontrando. Eu me encontrei na minha vida desse jeito e você se encontrou de novo na vida do mesmo jeito. Exato. E aí as pessoas, você começava ali, começou a funcionar com as pessoas? As pessoas começaram a vir e essas mesmas pessoas começaram a trazer outras pessoas. Né? Os seus parentes, eu vim trazer meu marido, vou trazer meu filho, vou trazer... E a coisa foi crescendo, por isso que assim, um período era pouco, aí foi para 2, aí foi para 3, até que eu estava atendendo todo dia e a fila de espera começou a ter 2 meses, 3 meses. Foi aí que eu decidi sair da Previdência. Porque eu falei, isso aqui está fazendo muito mais sentido para mim. Eu estou sentindo que eu estou modificando a vida das pessoas, embora tivesse para mim na Previdência um senso também social, Sim, que total. é realmente a função do perito na Previdência. E eu, mais uma vez, em tudo dai graças, a perícia foi essencial para a minha mudança, porque lá não tem especialidade médica, né? Eu atendia câncer, eu atendia ortopedia, né? O cara que caiu de moto. Eu atendia a psiquiatria, eu atendia tudo. E eu tive que estudar tudo para tentar ser o mais justa possível. Então, aquilo me tornou uma médica muito melhor. Me preparou para a medicina funcional, porque na medicina funcional não há muita separação de especialidade. Né? Quando eu estou tratando o intestino, eu tenho que saber como a tireoide funciona. O nome diz, né? Funcional, né? O que funciona. Exato, você porque, tem que ser por especialista. exemplo, uma das causas da constipação feminina é uma coisa que se chama hipotireoidismo subclínico. Então, as pessoas que não têm diagnóstico de hipotireoidismo, mas têm uma diminuição da produção pouco representativa, vamos dizer assim, para os sintomas de fadiga, né, que são típicas do hipotireoidismo. O primeiro sintoma é a constipação. Então, uma pessoa que chega ao meu consultório me falando que tem constipação, eu tenho que pedir um exame de tireoide. Então, eu tenho que entender da tireoide. Eu tenho que entender da ação do hormônio tireoidiano. Eu tenho que entender, por exemplo, que o hormônio T4, ele se converte em T3 e grande parte dessa conversão é nos intestinos, através de uma enzima que chama deionidase. Tira uma molécula de iodo, que é o T4, é tirosina mais 4 moléculas de iodo, eu tiro um, ele se torna T3. Onde eu tenho grande atividade da deionidase? No intestino. Então, eu tenho que saber da tireoide, eu tenho que saber dos hormônios sexuais também. Por exemplo, uma das coisas que vitimam muito as mulheres, né? Síndrome do ovário policístico, endometriose. A gente sabe que elas cursam com uma predominância hormonal, que é o estradiol. Então, são mulheres que têm predominância estrogênica. Uma das causas da predominância estrogênica é a presença de um tipo de bactéria nos intestinos que o fígado tenta jogar o estradiol fora, porque ele faz o detox do estradiol, ele quebra. Então, pensando assim que eu tenho um colar de contas, o fígado, qual é o trabalho dele? Esse colar se chama estradiol. O fígado faz o quê? Ele quebra esse colar nas pequenas bolinhas e joga fora para o intestino eliminar. Quando eu tenho um tipo de bactéria, que hoje a gente no coletivo chama de estroboloma, essa bactéria tem uma enzima no seu metabolismo que ela pega essas bolinhas do colar e junta de novo. Então o fígado está tentando jogar fora o estradiol e as bactérias juntam as bolinhas de novo. E aí o que acontece? A mulher absorve esse estradiol novamente. Qual é o problema, né, dessa interocirculação de estradiol? Eu aumento muito a chance de síndrome do ovário policístico, de endometriose, de câncer de mama. Então, na hora que eu estou tratando o intestino, eu tenho que pedir um estradiol. Tudo está interligado. Então, eu acho que o fato de eu ter sido perita foi uma escola para eu entender que estava tudo interligado. Sem dúvida alguma. Que me preparou. Nada é por acaso. Nada. E às vezes as pessoas me perguntam assim, você acredita em Deus? Por que você acredita, né? Qual o nome você quiser dar para essa força espiritual superior e tal? Eu falei, porque não é possível acreditar que tudo é acaso. Você sabe não é que possível. Eu posso citar aqui para a galera aqui, tanto em inglês como em português. Que em inglês seria James, em português é Tiago. Está lá no capítulo 2. Pode olhar lá. A fé sem obras é morta.
E aí, numa discussão entre duas pessoas na frente de Jesus, ele responde assim: faz o seguinte, mostra a sua fé, porque há uma discussão, porque Jesus cura, por exemplo, o servo do centurião. Quando Jesus cura o servo do centurião, ele não pede para o centurião: eu curo o seu servo se você jogar a sua espada fora. Eu vou curar seu servo, aí você joga o seu escudo fora, Jesus vai lá e cura o seu servo. E aí há uma discussão entre os discípulos, e aí é onde surge, né? Tiago, lá no capítulo 2, ele fala assim: faz o seguinte, mostra a sua fé sem obras, e eu vou ficar com as minhas obras, mesmo sem a fé que você acha que você tem. Né? É precisamente o que aconteceu com você, porque você já tinha as obras. Você precisava botar fé em você mesmo. Quando você pôs fé em você mesmo, as obras já existiam. Porque a fé, ela aparece enquanto você está fazendo as obras. As obras, quando a gente faz com o coração, nada mais são do que a nossa fé em ação. Foi precisamente o que aconteceu contigo. Se você agora, por exemplo, tivesse que dar um conselho para uma médica, para um médico que está começando, qual seria? É difícil porque para mim faz tudo tão sentido e é tão óbvio. Para mim, pelo menos hoje, que nada aconteceu por acaso, que às vezes parece que é um pouco enviesado, assim, né? Porque hoje eu cheguei aonde eu cheguei, é fácil você falar. Então, às vezes eu ouço isso. Eu falo: você não sabe de onde eu saí. Lógico. E nos momentos em que eu tinha menos razão para acreditar, foram os momentos que eu mais tive fé. Fé no sentido de que isso vai fazer sentido um dia. Isso não está sob o meu domínio. Eu só acredito que vai fazer sentido um dia. Então, eu só falo para as pessoas: pensem no seu coração e no seu propósito. A forma como você tem exercido a sua profissão hoje, está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido você chegar e falar para o paciente: acostume-se com isso, é assim mesmo. Não tem jeito. Será que não tem jeito? Você já procurou saber se não tem jeito? Né? Você já ouviu o seu paciente? Vou dar um exemplo para você. Boa. Que você uma vez... Essa foi boa. Você já ouviu o seu paciente? Você falou assim: o que você fazia no consultório e tal, né? A clínica onde eu fui trabalhar, erroneamente, até por ingenuidade deles, eles fizeram um site e colocaram no site que eu estava lá trabalhando. Porque naquela época minha rede social estava começando a crescer, né? E aí eles, para fazerem, né, um merchan da clínica, fizeram no site deles umas fotos de mim e tal, não sei o quê. Eu nem fui olhar o site. Outra coisa que é aprendizado, mais uma vez, nessa vida. E eles colocaram que eu fazia uma coisa que chamava anti-aging. Que não existe, né? Não existe, eu estou falando no sentido de que existe a ciência anti-aging, existe uma sociedade americana de medicina anti-aging, e não é no sentido de anti-idade, de não morrer, né? Nem estética. É pensar na longevidade saudável. Boa! Né? Mas eles usaram esse termo anti-aging, e eu fui autuada pelo conselho. Embora não tenha sido eu que fiz o site, não fui eu que escrevi, mas eu fui autuada pelo conselho. Conselho por quê? Porque se tem a ideia de que isso é estética, de que isso é a divulgação de uma coisa que não é consenso, né? Não é consenso. Mas aí, na minha audiência do CRM, eles estavam debatendo, eu estava só ouvindo, eu não podia falar. Eles estavam debatendo, né, se o que eu fazia era anti-aging ou não. E aí, uma das conselheiras pegou uma anamnese minha, uma consulta minha, porque eles pediram cópias de prontuário, eu dei, eu sou obrigada a dar, né? E aquilo, obviamente, a gente estava só entre médicos, né? E aí ela pegou e leu uma parte de uma consulta minha. E na minha consulta eu falava assim: a paciente passou muito estresse, porque ela não vivia bem com o marido. Aí eles decidiram tirar um ano sabático, saíram do país. Infelizmente, o ano sabático não foi suficiente. Eles acabaram se separando. Mas hoje eles são amigos, ela se dá muito bem com ele e a vida dela se restabeleceu.
E isso melhorou muito o fator estresse dela. Ela se dá bem com o marido hoje. Né? Ela dorme bem. Né? Isso tudo faz parte da minha consulta. E a conselheira pegou isso e falou assim, isso aqui que ela faz é anti-aging. Quem já viu o médico escrever isso na consulta? Olha que absurdo. Isso é totalmente ligado, por experiência própria... Que doido, né? ...ao que ela vai apresentar depois. Ao esgotamento. Lembra da minha menopausa precoce? De novo, fazer... Olha só, doutora, de novo. Fazer é o que faz a fé acontecer. Você estava fazendo. E fui julgada de uma forma negativa por isso. Eu não podia falar, porque eu só podia falar se fosse solicitada. Né? E eu ouvindo aquilo, eu falei, mas o que há de errado nisso? Eu fiquei pensando, né? Eu entrei na vida do paciente, mas eu entrei como forma de ser uma médica melhor, de ser uma assistente. Porque para mim aquilo era importante, né? Por exemplo, o nível de estresse, lembra que eu falei que eu entrei na menopausa precoce, né? O nível de estresse eleva um hormônio, que é o cortisol. O cortisol demanda da nossa adrenal para a produção e manutenção dele. Com isso, eu tenho todo um desvio da cascata hormonal para a produção de cortisol, inclusive com consumo de progesterona, que é um dos hormônios que sobem após a ovulação. Eu entro em esgotamento dos outros hormônios, como uma forma de manter o cortisol. Então, saber o nível de estresse do meu paciente é essencial para eu avaliar clinicamente. Inclusive, como a pessoa lida com estresse. Vocês ouviram isso aí? Alguém aí, nas últimas consultas médicas, foi interrogado sobre a sua profissão ou sobre o que você faz da vida? Quero ver. Alguém levanta a mão aí. Faz total sentido. Eu, por exemplo, sou um cara que eu engordo pelo estresse. Porque eu tem não relação como direta. pra engordar. Não tem a ver com churros, que é churros. esporádico. Não tem a ver com churros. Não, eu ia falar, como assim não come para engordar? E os churros? Churros é esporádico. Churros é... Você consegue se controlar tendo um fornecimento ad libitum de churros? Não, tô tentando. Sendo dono da máquina de Da churros. máquina de churros. Mas vocês sabem que estavam falando do negócio de Deus? É uma coisa muito engraçada, né? Como é... Deus é algo a se acreditar? Não. Porque você tem o Deus judeu, você tem o Deus muçulmano, Sim. você tem o Deus cristão. Sim. Então Deus não é crença. Não. Deus é sentimento. Você tem que sentir Deus, não é acreditar. E quando você sente, as coisas acontecem. E olha, eu vou dizer para você, várias vezes na minha vida, eu falava assim, coisas que aconteceram comigo no passado e que eu não entendia por quê, fizeram tanto sentido posteriormente. Então, hoje, quando alguma coisa acontece comigo, eu falo, isso tem alguma razão de acontecer. E aí foi a terceira fase, a terceira puxada de tapete que eu merecia. Foi o ano passado, que eu tive uma doença autoimune, novamente, chama síndrome de ativação macrofágica, em que o meu corpo produz vitamina D. É uma célula de defesa chamada macrófago. Ele tem uma enzima que pode eventualmente converter a vitamina D que a gente tem normal na sua forma ativa, que é 1,25 hidroxi vitamina D. E eu comecei a fazer essa conversão sem saber. E aí, tá fazendo um ano agora em maio. Na verdade, a doença deve ter começado entre março e abril, mas em maio eu fui internada no hospital com uma hipercalcemia. Eu fiz um vídeo depois na minha rede explicando o que tinha acontecido comigo e eu quase morri. Que loucura. E muito raro. E aí, inclusive, quando eu internei, os colegas não sabiam o que era. Quais são os efeitos dessa Então, doença? eu internei o cálcio normal, uma pessoa, em torno de 9, 10. Né? Eu internei com 18,9 de cálcio. Meu Deus. É muito grave. Isso pode causar arritmia cardíaca, pode causar crises convulsivas. Entupimento. Cálcio é entupimento. Deposição de cálcio em tecidos, principalmente renal, né? Então, começar a causar insuficiência renal. Eu entrei já com um nível inicial de insuficiência renal no hospital, porque é muito raro. Então, foi muito difícil descobrir o que era. E fui eu que, lendo um artigo, eu tive uma internação, eles estavam tentando baixar o cálcio, ninguém sabia porque estava tão alto.
eu recebi alta, porque eu ia fazer uma palestra, eu ia viajar para fazer uma palestra. Eu falei, será que dá? Não, a gente já baixou um pouco o cálcio, pode ir para casa, depois quando você voltar. Aí eu fui para casa, fiquei 2 dias em casa. Em 2 dias em casa é que eu descobri o que eu tinha. Sentada no sofá, puxando artigo de hipercalcemia. Eu falei, eu tenho que achar causas de hipercalcemia. E aí eu encontrei, porque a principal causa que vem na cabeça de todo mundo é o uso da vitamina D. Sim. E na época, eu já nem estava mais usando vitamina D, porque eu estava me sentindo mal há mais de um mês. E o que eu sentia era náuseas, vômitos, constipação, que é um dos efeitos do cálcio alto. Mas, desculpa cortar, mas parece um pouco falta de magnésio? Pode os ser. formatos de Sim, magnésio? pode. Bisglicinato, Pode, mas eu sempre dimalato, tomei magnésio também, né? Eu fazia suplementação, tudo. Mas nessa época, como eu parei tudo. Porque eu falei, eu quero entender por que eu tô enjoada, né? Talvez eu fiz uma gastrite, né? Claro. Parei tudo. Então eu fiquei um mês sem nenhum suplemento. E aí eu fiz um exame e minha vitamina D estava 130. Sem nenhum suplemento. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Ninguém tem 130 de vitamina D espontaneamente, né? E aí eu internei, os colegas que me internaram são pessoas tradicionais, né? E eles colocaram como intoxicação por vitamina D. Eles não acreditaram em mim, que eu não estava tomando. E eu falei, não é. Mas eles, aham. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, é isso aqui que eu tenho. Em 2 dias eu tive que ser internada novamente, com o meu cálcio. Aí eles começaram a entender, né? Que eu estava com 18, quase 19 de cálcio. Eu tive alta com 13 e 2 dias depois eu estava com 17. Se eu não estou tomando vitamina D, como é que esse cálcio continua subindo? Né? Está com vida própria. Aí eu internei novamente. E aí a gente descobrindo o que era, que é essa síndrome de ativação macrofágica, a gente conseguiu fazer o tratamento correto. Como? O tratamento é com cetoconazol, que é um antifúngico. Sim. Porque o cetoconazol ele age num tipo de colesterol que chama ergosterol, que é importante para a atividade da enzima hidroxilase, que é quem faz essa conversão da vitamina D na forma ativa. Eu tinha uma hiperatividade nessa enzima, que foi desenvolvida pós-Covid. Você pegou o Covid? Peguei 2 vezes. 2. Peguei também 2. E foi tudo bem a doença. Eu também não senti nada. Foram meses depois. Muita gente me perguntou na vacina se era pós-vacina, mas eu não fui vacinada. Não quis ser. Não. Por quê? Ai, meu Deus. Melhor Vão não. derrubar teu vídeo, hein? Não, é uma opinião do médico, né? Na Mais verdade, uma aqui, né? Nem você nem eu, né? Nenhum dos dois. Você também não, ufa. Não. Não, na verdade... Jamais. Porque eu queria entender primeiro... porque assim, como eu trabalhei com insumo, né, com indústria farmacêutica e tal, eu sei que para a gente lançar um remédio, desde que um remédio entra numa linha de produção, é mínimo de 2 anos para ele sair. Isso é fato. E como em em meses... mais discutidos. Né? E na verdade, não é pela questão de tecnologia, porque eu sei que tem a tecnologia, mas existe uma coisa que a tecnologia não tem como acelerar, que é o tempo. É a observação. Eu administro e espero o tempo para ver o que vai dar. Perfeito. O que aconteceu essa semana? A AstraZeneca foi retirada por aumento de trombose. Por que só percebeu isso agora? Por causa do tempo. Meta-análise. É o tempo. Não existe nada que acelere o tempo. Então, eu, como conheço como essas coisas funcionam, eu falei, eu vou esperar o tempo. Na hora que esse tempo se provar a segurança, eu tomo. Né? Tá vendo? Deixa eu fazer uma pergunta. Agora, a vitamina D induzida, qual é o benefício dela? Do ponto de vista imunológico, né? Ela é sensacional. Não. Mas vitamina D tem muitos efeitos hormonais. Ela é um hormônio, né? Sim. Então, do ponto de vista imunológico, eu diria para você que seria o principal. Né? A gente precisa de vitamina D para sintonia, aquilo que a gente falou lá atrás, né? A sintonia do sistema imunológico funcionar quando ele deve funcionar, mas não funcionar demais. Né? Não perder... E ele ajuda o esportista também? Sim. Ajuda... Estamos chegando no dia de hoje, doutor. E agora? Tá com a clínica ainda? Tô. Onde é? Campinas. Quer falar? Onde é? Quer falar o endereço direitinho? Sabe que eu nem pego paciente novo mais, né? Não pega mais. Não, porque é lá em Campinas, perto ali do Shopping Dom Pedro. Tá. E chama Instituto Denise de Carvalho. Mas hoje, o meu foco hoje mesmo é o ensino, que é o que eu gosto de fazer. Que legal. Eu amo ensinar. Não, te escutando, você é uma professora de mão cheia, né?
Eu amo o que eu faço. Muito sábia. Faz muito sentido para mim, né? Não adianta nem divulgar, né? Porque não pode pegar paciente. É. Né? Mas hoje, assim, o meu foco maior é a pós-graduação. Eu coordeno uma pós-graduação numa instituição aqui de São Paulo, chama Plenitude Educação. Então, a gente tem entre 2 e 3 turmas sempre simultâneas, para médicos e nutricionistas, na maioria dos... Presencial ou à distância? À distância. Porém, a gente tem aulas gravadas e eu faço aula ao vivo. Tá. Então, uma vez por final de semana, eu entro com eles. Médicos e nutricionistas. Então, atenção, mas eu tenho farmacêutico também. Farmacêuticos. Eu tenho fisioterapeuta. Quem pode... Profissional de saúde. Qualquer profissional de saúde. Sim. Aí você é profissional de saúde, ó. Se você quiser fazer uma pós? É uma pós. Como chama? Como é que a pessoa procura? Plenitude Educação. Plenitude Educação. Que é a empresa... .com.br? Isso, plenitudeeducação.com.br. A minha pós de gastroenterologia funcional. E a minha pós-graduação é hoje o meu foco, porque é o que eu gosto de fazer, estudar, ensinar. E faço eventos, né? Então, assim, faço muito evento ainda, sempre dando aula para médicos e nutricionistas na maioria. E compartilhar o que você sabe é tão gostoso, né? Delicioso. Você aprende mais ainda. Mais ainda. Você aprende porque eu sou vezes. obrigada a estudar. Você aprende duas mesmo vezes. porque o aluno, ele te pergunta, Sim. ele te coloca na parede, doutora, eu tenho isso, atendi um paciente, assim, uma vez por semana eu entro ao vivo com eles, às segundas-feiras, à noite, a gente discute caso clínico, uma aula nova, por exemplo, estou aqui no Arnold ontem, eu vim ontem, estou assistindo aula desde ontem, não é porque eu sou professora que eu já sei tudo, né? Não, e está aqui tudo anotadinho no celular, tem exatamente. Sendo divulgado diariamente. Todo dia, e tem pessoas brilhantes na área, e algumas pessoas, inclusive, são meus parceiros, são professores convidados da pós, são pessoas maravilhosas. Eu, graças a Deus, sou muito bem relacionada, muito querida no meio, então, assim... Não sei, aqui você é, certeza. Não, mas porque é uma cooperação mútua, né, entre nós. Então, assim, o que eu vejo na medicina funcional é que não existe a arrogância tradicional da medicina, né, contemporânea, né, o médico acima dos outros e tal. Na medicina funcional, a gente tem realmente a noção de que a gente não é nada sozinho, sem o profissional da nutrição, sem o profissional da enfermagem, sem o fisioterapeuta, sem o psicólogo, né? Eu tenho psicólogo que trabalha comigo na clínica. Não tem como. No entanto que aí, né? Estou falando daquela audiência lá, né? Que eu falava da paciente, do estresse, do marido. Ali eu já identifico qual paciente que precisa trabalhar melhor as questões emocionais. Então, fazer uma terapia, né? E tal, porque isso me ajuda no tratamento. É a pessoa que consegue trabalhar psicologicamente os desafios que ela passa. Então, eu também já encaminho. Assim, na medicina funcional, por isso que no Brasil acabou pegando o nome de medicina integrativa, Sim. porque é uma medicina que integra todos os profissionais, e ninguém é mais do que ninguém. Sim. Ali a gente é todo mundo igual. Agora, olha só a história da doutora. Lucas, olha só. Corta na câmera do meio aqui, ó. Você tinha um chamado... Você sentiu um chamado. E aí você abandonou tudo e foi multiplicar a partir daquele chamado. E hoje você está multiplicando pessoas através do ensino para elas multiplicarem centenas, milhares de vezes o seu chamado. Você percebeu? Sim. Sabe o que eu sempre falo? No consultório eu atendo minha produtividade é muito baixa, né? Porque as minhas consultas são 2 horas, né? Então eu atendo pouca gente, né? Eu falo, no consultório eu atendo pouco. Talvez eu impacte aquela pessoa, a sua família, né? As pessoas diretamente tocadas por elas, né? Quando eu modifico um profissional de saúde, o meu alcance é muito maior. Então isso para mim faz muito mais sentido. E algumas vezes eu ouvi falar assim, Denise, mas você ensina tudo que você faz. Você não tem medo de ser substituída, vamos dizer assim? Eu sempre vou ser a referência daquela pessoa, que ela aprendeu comigo. Mas você percebeu esse fio narrativo da sua vida? Sim. Você viu esse fio, cara? Você acabou sendo agora a multiplicadora daquilo que você queria fazer. Agora é possível que várias pessoas façam isso e beneficiem pessoas sem que você as conheça. Olha que louco, né? Eu sempre tive a impressão que a alma sempre sabe o que precisa ser feito. O que a gente precisa fazer é silenciar nossa mente. Porque não é possível que Deus erre de endereço, cara. Não. Não é possível que Deus mande uma alma com o CEP errado, cara.
Um parabéns. Parabéns mesmo pela trajetória. O que você pretende agora fazer no futuro? Qual que é a sua multiplicação agora? Qual é o seu desejo? É continuar ensinando. Que as pessoas queiram me ouvir. Né? E que eu tenha sabedoria para tocar naquilo que eles precisam. Né? Para entender o que o universo... E isso é uma coisa do feeling. Sim. Né? Total. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um mês atrás, eu estava em Caruaru. Eu fui dar uma aula lá. E eu estava... Caruaru estava chovendo. Né? E até esfriou um pouquinho, né? Eu esperava Caruaru super quente, né? E aí eu falando com as minhas filhas no telefone, e elas falaram assim, nossa, está chovendo muito aqui em Campinas, mãe. Eu falei, o Brasil inteiro está chovendo. Na hora me veio na cabeça, putz, chuva é dengue, hein? Aí eu fiz um podcast lá, dentro do quarto do hotel. Eu estudei e gravei um podcast sobre dengue. Aí essa semana eu estou lá no Instagram olhando, vejo uma notícia de Campinas. Campinas acaba de declarar epidemia de dengue. Falei, eu avisei. Tem menos de um mês que eu gravei o podcast. Isso é feeling. Sim. Você está sintonizado com o todo. Você é muito empreendedora. Você é muito empreendedora. Muito, 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 muito empreendedora. Isso, você faz, mesmo sem saber, né, a sua essência é essa, você já vai sendo uma multiplicadora, né? Você já vai sendo uma multiplicadora pelo feeling, né? Porque você vai sentindo a sua percepção, o seu sexto sentido, né? Da psiana, né? Tem que prestar atenção. Tem que ter uma leitura do ambiente. Né? Não adianta você simplesmente não ter empatia. Isso é um processo de empatia. Né? Então, e se você tiver que falar para as pessoas hoje, com toda essa sua experiência, as pessoas, percentualmente falando, que mais te procuram são por problemas intestinais, né? Que a gente percorreu aqui no podcast. Mas de tudo hoje, porque as pessoas sabem que eu acabo tocando em tudo, né? Então a pessoa quer ser olhada como um todo. Mas qual é a maior dor hoje? Eu acho que é o estresse. É o estresse? Eu acho. Eu acho que é o que mais adoece as pessoas, por vários motivos financeiros, jurídicos. Né? A gente vive uma insegurança muito grande. O corpo, a mente, gosta daquilo que ele pode prever. E a gente vive momentos em que não há muito previsão. Né? E eu acho que a pandemia veio sacudir também. Né? As pessoas estavam muito acomodadas no seu modus operandi do dia a dia, achando que aquilo estava garantido, né? E, de repente, veio uma coisa que tirou suas liberdades individuais, tirou seu ganha-pão. Quantas pessoas perderam seu ganha-pão sem a possibilidade de abrir seus negócios e tal? Foi ali que eu escrevi o livro. Né? Eu fiquei 3 meses mergulhada em artigos científicos e tal. E o livro foi lançado em dezembro de 2020, o segundo. E, até hoje, nada do que está lá eu desdigo, vamos dizer assim. Eu não retiro nada do que está ali, porque tudo se confirmou. Eu não sei, parece até que é bruxa, o pessoal brinca, né? Mas eu acho que é a questão do feeling mesmo, né? De ter a leitura e falar, isso daqui está fazendo sentido. E fez uns prognósticos ali? Sim. Assim, no sentido de que eu sempre falei, olha, vocês nunca prestaram atenção na imunidade de vocês. Agora chegou a hora de você fazer isso. Você tem que se preparar não só para esta pandemia, para qualquer outra que vier. Você pensa que o teu corpo é um campo de batalha. Essa era a minha narrativa, doutora. Essa era a minha narrativa. Se você não tem medo de ir na padaria, eu falei, não. Eu falei, por que não? Eu falei, por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou cristão. E você não deveria ter medo de morrer sendo cristão. Primeiro motivo. Exatamente. Né? Não faz sentido. Exato. Mas vamos lá. Se você é cristão e tem medo de morrer, acho que alguma coisa você não entendeu. Exatamente. Primeiro. E o segundo, cara, aquela altura do campeonato, eu já estava praticando exercício 5 vezes por semana, botando isso nas mídias sociais. Minha empresa é sobre saúde, é uma empresa de produtos naturais, né? Reels e stories a todo momento, ao vivo, mostrando aquilo que eu faço. Eu tenho crença naquilo que eu faço. E se acontecer alguma coisa? Então é isso. É isso. Eu faço tudo. É porque chegou a minha hora. Eu faço a suplementação. Eu escolho da melhor forma possível tudo aquilo que eu coloco na minha boca. E daí? Eu não sei o que vai acontecer à noite, cara. Eu não sei o que vai acontecer à noite. Só falta, para a maioria das pessoas, o controlar o estresse. E o controlar o estresse esse que eu acho que é o grande problema. E eu vou te falar porque foi a dor que eu senti.
né? Na segunda vez que eu levei a puxada de tapete, foi justamente... Eu estava fazendo tudo certo. E agora a terceira. Eu estava numa vida alucinante de trabalho, de estudo. Eu lancei a pós, né? Eu cheguei a gente chegou a ficar com 150 alunos né? Porque a gente divide em turmas, né? Mas todos me exigindo, perguntando, né? E os pacientes e minhas filhas e tal. Então tudo aquilo, eu perdi o controle daquilo, do ponto de vista de doação, né? Eu estava dando demais, porque eu tenho tanta fé no meu propósito que eu não enxergo o resto, né? E aí eu levei outra. O cara lá de cima, né? É maravilhoso. Ele falou assim, presta atenção. Como é que você vai dar sem ter? E eu estava dando sem ter. Então foi novamente uma forma de eu parar e pensar, alguma coisa eu preciso aprender com isso. Top. E eu parei e prestei atenção. A gente não pode... A gente tem algumas coisas, né, que às vezes as pessoas não sabem por que elas falam, mas falam porque ouviram. E quem ouve continua falando, sem saber também por que ouviu. E continua falando, sem saber por que ouviu. Raramente, se você não sabe por que você ouviu, raramente você sabe por que você está falando. E uma delas, eu tenho que matar um leão por dia. Deixa eu te falar uma coisa. A glorificação disso. A glorificação disso. Isso eu tenho que matar sério, um leão por dia. Deixa eu te falar uma coisa. Na natureza, a última coisa que vai acontecer numa alcateia é um leão matar um leão. Isso é muito raro. Então você não tem que matar leão porra nenhuma. Porque leão não mata leão. Você precisa ser um leão e aprender a ser um leão. E se tem uma coisa que um leão sabe fazer, é viver dentro da alcateia dele. Ele anda só na alcateia dele. Ele não anda com zebra, ele não anda com burro, ele não anda com jumento. Porque isso eleva muito estresse, cara. Eleva muito estresse. Então, escolher suas companhias. Né? Escolher suas companhias total, cara. Aí você não vai precisar matar um leão por dia, porque leão não mata leão. Você tem que andar... E leão não come capim, né? Leão não come capim. Não aceita qualquer coisa. Então, se o inimigo número 1, a dor número 1 é o estresse, doutora, qual que é a solução? E o estresse... Eu meio que dei a minha aqui, né? Sim, O estresse pode ser dentro de casa, tá? Um companheiro, uma companheira, né? Uma infelicidade num casamento, um abuso, uma relação de abuso. Então, olhar em volta de você, né? Aprender a fazer escolhas. Não olhar a grama do vizinho, sempre cobiçando, porque você não sabe o que está acontecendo. A rede social é perfeito para isso. A pessoa só mostra o lado bonito, brilhoso, está todo mundo sempre feliz, é tudo mentira. E você comparando a sua grama feia lá, e isso é extremamente estressante. Extremamente estressante. Você fala, todo mundo está fazendo sucesso, todo mundo, menos eu. E está todo mundo mentindo. Quantas pessoas se encontram na rua e nem parece aquela pessoa que você conhecia lá, de tanto filtro que a pessoa coloca e tal. Então, olhe para você, para de olhar para o outro. Olha para você, o que você pode fazer por você. Esse é o ponto. Pelo seu templo corpo. Mais um pouquinho você chega no meu bordão. Mais um pouquinho você chega Esse no meu é o desafio, né? As pessoas melhorarem a autoestima. Tem muita gente sem autoestima. Muita gente, mas muita gente. Muito adolescente. Muito vitimismo. Nossa, imagina. Gravíssimo isso. Agora, o estresse está muito relacionado também à ansiedade ou não? Ansiedade, com certeza. Porque a ansiedade está uma coisa dificuldade de dormir. Eu estou tomando Rivotril. Porque eu vou 2 gotinhas se eu não durmo. E quando eu acordo, 2 gotinhas para eu não matar alguém no meio da rua. Para acordar depois. Não, para não matar no meio da rua. Sim. E você sabe que o médico me deu um toque que eu tomava aquele Pax para dormir, né? Eu não dormia. Falei, para que isso aí a longo tempo por causa da demência. Para. Mas eu já sou meio demente. Ele deu risada e falou, mas é melhor parar enquanto não tá externado. E você sabe que o que me ajudou é que ele aumentou meu pavio. Então qualquer notícia, por não tão grave que seja, da empresa e tal, agora eu... Você consegue refletir antes de responder. O pavio tá desse tamanho agora, ele era assim, ó. A pessoa fazia alguma coisa, eu reagia na hora, agora eu já... Então, existem várias estratégias hoje, doutora, né, pra gente lidar com o estresse. Não que seja certo, né, eu tô dizendo, mas esse assunto aí, sabe aquela caixinha preta que tá lá dentro?
aquela caixinha preta é a resposta disso aí. Porque eu sempre, de 10 anos pra cá, eu sempre, pra mim mesmo, fui desenvolvendo a minha própria metodologia, porque eu sempre repeti uma frase pra mim. Na verdade, tem sempre uma hora que você quer dar um soco em alguém, né? Eu sempre disse uma frase, assim, o dia que eu tiver que tomar um remédio, eu vendo tudo. Então essa frase eu sempre repeti pra mim. Tô fudido. Ixi, Maria. E aí eu precisava encontrar um caminho. Empresa. E aquela caixinha preta que você vai levar, tá lá dentro. Esses 10 anos estão lá dentro. Uau! Não é? Porque ali, naqueles 10 anos, convivendo com médicos incríveis como você, nutricionistas incríveis, que a gente já entrevistou alguns aqui, né? Alguns nutricionistas não tão incríveis. bonitos assim. Não, temos nenhuma que deixar vez, isso registrado. nenhuma vez, inclusive, né? Entrevistando nutricionistas incríveis, personal trainers. A gente teve com o professor de profissional trainer. De fisiologia, né? Eu sigo ele. Nós tivemos dois. Agora, foda. Agora fugiu o nome dos dois. Patis, tá Cris! O Cris esteve aqui com a gente. O Patis faz perder a memória. O Cris, que foi brasileiro aqui, morador aqui da Zona Norte, que foi eleito o melhor professor de personal trainers do mundo. Cris é sensacional. Esteve aqui no podcast há 2 meses atrás. O dele é o Fisiologia na Prática. E aí né? depois veio o Fisiologia na Prática, né? Que é o rapaz, o Simpatia lá. E Adonis Carnevale. Adonis Carnevale, muito bom. O Cris e depois o Adonis. O Adonis é do Alphaville e o Cris é aqui perto da gente. Seguindo. Já vou virar super fã. E aí, convivendo com essa galera há 14 anos, começou lá com o Dr. Eduardo, com o Dr. Lair Ribeiro, com o Dr. Eduardo, lá atrás, né? Virei amigo pessoal deles, né? O Eduardo era médico do Pelé, falecido Pelé, né? É médico do João Dória hoje. Então, tudo que eu sei de intestino, aprendi com ele. Lá em 2008, né? Convivendo com vocês e convivendo na outra ponta com os clientes de vocês. Porque para vocês, os clientes não contam tudo. Mas para mim eles contam, porque eu não sou médico. Então eles contam, eles vão na loja, eles se abrem, ele pega o vendedor, ele pega ali a pessoa e aí eles falam tudo. Isso foi riquíssimo. Eu aprendi demais. Imagino. Com todos esses profissionais. E por ser uma rede de produtos naturais, eu também sou muito procurado por naturopatas. Inclusive, eu tenho muitos parceiros naturopatas. Sou muito procurado pela galera da yoga. Foi ali que eu aprendi a yoga funcional, que está na caixinha. Eu sou muito procurado pelo pessoal pela galera dos exercícios funcionais, para englobar todo mundo, para não deixar ninguém de fora. Então, eu sou muito procurado por essa galera. Sou adepto do Mahamudra. Comecei no Ibirapuera com a galera lá. Faço aqui o Mahamudra aqui na Zona Norte. Então, a somatória disso tudo me levou a um caminho. Falei, tem um caminho. Existe um caminho. E ali eu fui traçando aquele caminho, fui anotando, fui aprendendo, fui fazendo as aulas, fazendo os vídeos, entendendo como era o funcionamento da naturopatia e criei aquele produto lá que você vai levar para você ver. Só para montar as conexões. Putz, esse podcast passou do horário. Ô, doutora, a gente não pode divulgar o endereço, é isso? Não pode, ela está escondida. Mas tem, no entanto, se você olhar a minha rede social, nem tem o telefone do consultório mais. Não, a gente está divulgando... A rede social tá aqui, ó, doutora.denise_Carvalho. De Carvalho, perdão. Esse D é numerologia? Não, é porque é meu sobrenome mesmo. Doutora Denise _de Carvalho. Clica lá, vamos seguir ela, tem várias dicas. Já tô lendo aqui, já tô seguindo. E o que mais que a gente pode divulgar aqui, doutora? A minha pós-graduação sobre profissionais de saúde. Quando será? Então, agora a gente vai começar a 6ª turma, 20 de maio. 6ª turma já? Que legal. 6ª turma. 20 de maio. E ela é online? É online. Tá. Mas a gente todas as turmas a gente se encontra no final. A gente faz uma confraternização presencial aqui em São Paulo. Que legal. E todas as segundas-feiras, ao vivo, comigo e para chegar, também. Eu sou um médico, eu quero fazer a pós com você. Como eu entro em contato? Na Plenitude Educação. No meu perfil de Instagram tem link lá.
Pronto. No Tá no link da bio. Isso. Tá no link da bio. Vai no link da bio, você que quer se aprofundar. Tem o podcast, Tem o Medicina podcast, Descomplicada. também, bem legal. Eu tenho o canal no Telegram, Medicina Descomplicada. O podcast também. é você entrevistando. Na verdade, é só eu. Ah, é só você é com praticamente você. aula. Sim. praticamente sim, aula. sim. Ela pergunta e responde. Entendi. E tem Empresários, algumas né? coisas com colegas lá também, mas é pouca coisa. É mais Muito legal. Esse podcast foi muito doido. Tanto é que... Doutora, gostei muito. A sua Estouramos o especialização, horário. então, é na funcional, medicina funcional e gastro. Nutri e gastro. E você está atendendo muito pouco porque não tem tempo, é isso? Eu continuo atendendo, porque eu acho que a prática nunca vai ser substituída, e eu gosto de atender paciente, mas não é o meu foco maior hoje, né? Então, eu tenho aquele grupo de pacientes que eu mantenho, que graças a Deus eles não me deixam. Você cuida deles, né? Então eles não vão deixar nunca. Agora, doutora, esse microfone aí, Deus colocou um superpoder nele. E o que você vai falar aí vai ecoar pro resto do mundo, pro universo. O que você falaria como dica de empreendedorismo ou de vida, né? Filosofia de vida, por tudo que você atravessou. O que você deixaria de mensagem para um empreendedor, para um médico ou para quem está enfrentando alguma dificuldade? Foi o que fez sentido para mim. Nunca foque na ausência. Foque naquilo que você quer que aconteça. Vou dar um exemplo, né? Quando você está sozinho e você quer arrumar um grande amor, se você fica só, eu não tenho, eu vou na balada, nunca vai aparecer ninguém. Estou sem dinheiro. Eu preciso de um plantão, preciso ganhar dinheiro. Faz com o seu coração. Dá o seu melhor, óbvio. Né? Faça o que você tem que fazer muito bem feito. Que o resultado vem. Dê para receber. Se torne um especialista naquilo que você escolher. Exatamente. Você pode navegar em vários assuntos, mas você tem que ser especialista em alguma coisa. Aprofunde em algo. Dr. Lair fala uma coisa. Não é difícil fazer sucesso no Brasil. É só fazer direito. Pois é. Tá desse jeito, né? Nós estamos numa ausência do básico bem feito. Nós estamos na ausência do básico bem feito. É tão doido que se você fizer a sua obrigação, você já se destaca. O negócio Faça bem feito. Eu tô montando uma se palestra, proponha a fazer direito. Eu estou montando uma palestra. Eu sou presidente da Associação dos Revendedores do Estado de São Paulo e do Sindicato das Revendas. E eu estou montando uma palestra que vai ter um evento agora em junho. E a base da palestra é exatamente isso. O básico bem feito. Exato. Porque as pessoas estão tão querendo digitalizar, querendo pôr coisa nova à frente do carro que na ele frente não sabe dos fazer bois. ainda, não Exato. sabe. Nem houve o Aí paciente. quando você chega numa loja de carro para comprar o carro, porra, não é verdade o que você andou postando. Exatamente. Primeiro que a loja não é tão bonita, não é tão Seja organizada. um exemplo daquilo que você exato, quer. no mínimo. Exato, o mínimo, exato. E esse é o grande diferencial que a senhora acabou de dizer. Seja. As pessoas querem ter. Exatamente. E o resultado está no ser. Exato. Você não tem que ter nada, você tem que ser alguma coisa. Quem que você é? É o Ricardo da Nação Verde. É a doutora Denise. É o Marcelo da Aira Carangos. A gente tem que pertencer a algo para você ter algo. Se não for nada, você não vai ter nada. Porque dinheiro não é troféu. Não. Dinheiro sempre é o meio. Exato. Não é o fim. Não é. O fim não deve ser, né? O fim é o caminho, pra é a mim jornada. Não é, nunca foi. Nunca foi. Por isso que aparece. E hoje, se perder, ganha de novo. E hoje porque já tem a fórmula. Hoje com mídias sociais, cara, para encerrar aqui, a gente fazendo a coisa certa, fazendo tudo direitinho, não livra você de hater. Não livra você de estupidez, né? Porque a estupidez, ela é uma capacidade ilimitada do ser humano. Ilimitada. Né? Hater é uma forma de elogio. É verdade. Obrigado. Você Então, tá me acompanhando. Se você está firme no seu propósito e no que você conhece de você mesmo, isso não te afeta. Então, assim, não discuta com o idiota. Por quê? O principal motivo para a gente não discutir com o idiota é porque, de longe, quem estiver olhando não sabe qual dos dois é o idiota. Então, com o idiota, a única coisa que a gente pode fazer é se afastar. Não tem discussão com o idiota. Às vezes, a única possibilidade com o idiota
é ficar calado. É. Doutora, suas considerações finais. Infelizmente acabou, agradecer. doutora. Aí acabou, olha só. Eu queria agradecer. 2 horas aqui, doutora. Pois é, então. Passa Obrigado, que passa. doutora. Eu que agradeço. Isso é uma Obrigada pelo simpatia. convite. Obrigado. É muito prazer falar mais uma vez sobre aquilo que me motiva, sobre aquilo que me traz endorfinas. O amor pelo que eu faço, pelo que eu ensino. Muito legal. E espero que outras pessoas sejam tocadas por isso também. Serão. Ficou tudo ultra claro aqui, doutora. Ficou aqui, será eternizado, doutora Denise de Carvalho. Tá aqui pra sempre agora, hein? Tá aí Valeu, no galera. feeling número 51. Você gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal, manda pra família, acompanha. A gente tá sempre ao vivo às terças-feiras, 19 horas. Quando existe pessoas extremamente oficiais, tipo assim, presidentes da República ou doutora Denise Carvalho, a gente atende em horários Alternativos. Extraordinários. Na verdade, o que a gente fez aqui é tipo aquela musiquinha do JN. Tan, 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 tan. Lembra quando tocava? Coração verdade, na boca, é verdade. ai, caralho. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Isso. É. Essa é a musiquinha agora. Musiquinha dessa, por exemplo, de domingo na Globo, era... Nossa Deus, Senhora. pai. Pronto. O dólar foi pra 9. Vambora, Marcelinha. Vamos. Obrigado, Tchau, pessoal. gente. Obrigada. Curte aí, compartilha. Se você não gostou, fica muito quieto. Não enche o nosso saco, porque a gente só gosta de quem gosta de nós. Isso aí. E não se esqueça, hein? Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Evolução, sim. Comparação, não. Valeu. Último agradecimento aqui a Alpes Investimentos, parceira da XP, que vai dar uma assessoria aqui para a doutora Denise e para você também, caso você queira, beleza? Obrigado, pessoal. Valeu.